Bom, gente, vamos lá para a nossa última aula de negociação desse curso maravilhoso. Vocês estão com um problema no link? Deixa eu ver aqui. O Alexandre, você ainda está aqui? Vou te mandar um alô. Deixa eu dar um oi aqui para ele. Estão conseguindo acessar o link de presença? Eu já consegui aqui. Já. Tá. Eu avisei aqui o Alexandre, ele vai verificar. Beleza, gente. Bom, meu nome é Cecília, sou colega da Fernanda e da Sandra. Nós compomos a Comissão de Meios Consensuais, de Soluções Consensuais aqui da OAB de São Paulo. Quem não faz parte, quer ingressar, é uma comissão muito bacana, com vários projetos legais. É bom a gente aproveitar aí que já estamos, né, no final, já do meio para o final da gestão, né, dessa atual gestão. Então, quem quiser entrar na comissão é muito bem-vindo, bem-vinda. E fiquei aqui com essa última aula do curso de técnicas de negociação para advogados. Esse curso, a gente já deu muitos cursos sobre negociação na ESA, na OAB, em outros lugares, mas eu vou ser muito sincera com vocês, eu achei que a programação que a Fernanda bolou para esse curso, muito diferenciada. Assim, as aulas, os temas, ela saiu daquele lugar comum, né? Que a gente geralmente tem nas aulas de negociação, que é falar de interesses, posições, negociação integrativa, negociação distributiva, técnica, análise de cenários. Ela colocou algumas questões muito interessantes sobre outras habilidades. E justamente acho que na aula que ela deixou para mim, eu vi aqui que ela teve uma preocupação de trazer temas bem diferentes e eu acho que a gente vai ter uma aula bem legal aqui. Peço desculpas de não poder estar com vocês presencialmente. Como eu falei, eu sou uma grande fã do presencial, adoro cafezinho, adoro conversar com todo mundo, adoro andar na sala, mas hoje eu estou aqui com Covid, então estou aqui sentadinha, com a porta fechada, muitos lenços de papel e água e antigripal, mas estou inteiraça, já dei aula hoje, então a nossa ideia foi tentar manter a programação para vocês também não perderem esse fluxo da aula. Vou contar um pouco o que eu programei para vocês hoje, mas antes eu queria convidar todos vocês. A Fernanda me falou que presencialmente a turma foi muito participativa, então eu queria convidar que vocês mantivessem isso, mesmo no online. Tanto no chat, eu acho que quem está desde o começo online, às vezes está mais acostumado a participar no chat, e não tem problema, eu só vou, de vez em quando, eu não consigo olhar o chat, porque eu projeto a tela e não vejo. Então, eu vou baixar a tela e voltar a tela de quando em quando e olhando o chat, mas eu convido vocês a realmente falarem, né? Como quando a gente projeta a tela aqui no Google Meets, a gente não vê a turma. Então, se você quiser comentar, é só falar, professora, ou Cecília, Cissa, e pode falar, como se a gente estivesse ao vivo mesmo, bem natural. O máximo que vai acontecer é um falar em cima do outro, que não tem problema nenhum. Na verdade, é uma enorme satisfação da congregação humana, essas interrupções saudáveis. Tá? Perfeito. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Alguém quer... Tudo bem? Marcos, como vai? Oi, Guilherme, tudo bom? Prazer em revê-lo. Tudo bem? Mesma forma. Obrigado. Então, eu vou aceitar com muito gosto ser interrompida, tá? Pode me interromper, que é muito legal e eu não tenho problema nenhum com isso. Então, tá bom. Antes de mais nada, professora, melhoras, tá? Para a senhora e obrigado pelo seu esforço de, mesmo com esse revés aí, tá conseguindo dar aula para a gente, tá bom? Eu agradeço. Olha, eu tenho cá para Boa noite, professora. O problema no link parou? Vamos ver aí com o pessoal. O pessoal tem problema no link ainda? Todo mundo está indo bem aí na marcar presença? Eu vou, já que foi auxiliado, eu não recebi o link e eu tive que ligar 2 ou 3 vezes. A pessoa que recebeu a minha ligação não soube informar direito. Então, eu consegui através de uma colega, a doutora Edna, e ela me mandou via Zap, tá? Tá. Eu também não consegui por e-mail. Não consegui. Ok, eu vou remandar para todo mundo. Tá bom, tá ok, perfeito. Eu sei que foi o pessoal da secretaria aqui que enviou, mas eu vou enviar agora. Tá ótimo, obrigado. Okay. O meu foi via colega, tá bom? Okay. Só informar Zap. Combinado, obrigado, Guilherme. Obrigado você. Muito bom, gente. Então, vamos lá. Vamos começar nossa aula de hoje. Compartilhar aqui a tela com vocês. Habilidades do advogado negociador. Só para confirmar, todo mundo vê minha tela? Sim. Maravilha. Então, só para a gente também, às vezes alguém perdeu alguma aula, né?
A gente teve esse curso com 4 aulas, como eu falei, uma programação, a meu ver, muito interessante, diferenciada. A Fernanda começou falando de conflitos e gestão adequada, uma visão mais panorâmica, e ela traz muito isso, gente, na comissão, em outros espaços, né? Fernanda, como uma professora por excelência, né? Uma pessoa que nasceu para ser professora e monta cursos com grande maestria, a ideia de que a gente precisa pensar em quais são essas habilidades da advocacia negocial, que nem sempre são as mesmas habilidades do litígio ou da atuação consultiva, como que a gente desenvolve essas habilidades no dia a dia. Aí a Sandra, que também é uma professora maravilhosa, uma colega querida, trouxe essas habilidades relevantes na preparação. Eu acho que essa aula é a aula crucial de qualquer curso de negociação. Você precisa falar em preparação. Todos os livros de negociação têm um capítulo falando prepara, prepara, prepara. Sempre o primeiro passo para aprender a negociar é aprender a se preparar para negociar. Aí a última aula que vocês tiveram focou bastante em comunicação, né, empatia. E a minha aula aqui, sendo essa última aula, a Fernanda me convidou falando, Cissa, eu acho que você é a pessoa mais resiliente que eu conheço. Eu acho que foi um elogio. Mas é porque realmente eu sou bem paciente. E ela montou essa aula com essas habilidades que são muito ligadas a uma visão estratégica da negociação. Dentre elas, a resiliência, a flexibilidade, a adaptabilidade e a assertividade. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o que são essas habilidades e como elas se juntam ou se articulam para você ter uma visão estratégica na negociação. Eu vou sempre falar, ou maior parte do tempo falar, pensando no advogado na negociação. Algumas vezes, para falar por isso, a gente tem que pensar como a gente negocia enquanto pessoas, né, na nossa vida. Mas também o papel que a gente exerce nas negociações em nome dos nossos clientes. E começando aqui, eu vou falar um pouco da minha programação de hoje. Eu vou começar com um pequeno teste com vocês. Não é nada para se ter medo, tá? Mas é um teste sobre como cada um de nós lida com conflitos, para a gente entender um pouco o nosso perfil e as nossas reações mais naturais. E discutir um pouco essas atitudes. Depois eu vou relembrar um pouco, acho que a essência das aulas anteriores, que é essa ideia da negociação baseada em princípios, que mesmo que nós tenhamos reações mais naturais, em razão do nosso perfil, em razão da nossa personalidade, como que a gente consegue adotar algumas medidas para sermos bons negociadores, independentemente de nós sermos pessoas mais afáveis ou mais agressivas no nosso dia a dia com outros conflitos, né, dos nossos próprios conflitos. Depois eu vou tratar um pouco dessa ideia de assertividade e empatia. A Fernanda tratou ontem de empatia, que é uma habilidade das mais essenciais na negociação, na mediação e na conciliação. E muitas vezes a gente trata da empatia em consonância com a assertividade, até como se elas fossem contrapostas. Mas eu acho que um grande ponto aqui é que elas são muito complementares. Você precisa ser empático e assertivo ao mesmo tempo. Isso não é uma contraposição, é uma complementariedade. Depois falar um pouquinho de flexibilidade e adaptabilidade e, por fim, da minha habilidade preferida, que eu acho que é uma das palavras que eu mais gosto, que é resiliência. Eu acho que é a palavra do momento. Inclusive, como eu estou me sentindo hoje, tendo que ser resiliente aqui na minha Covid. Tudo bem, gente? Alguma coisa aí que vocês queiram comentar? Então, tranquilo? Então, eu vou começar com uma proposta. Eu trouxe aqui um teste. Quem estiver com o celular e quiser usar o QR Code, pode usar. Quem preferir, eu vou mandar esse link aqui para vocês no chat. Já vou mandar aqui agora, até vai ficar mais fácil. Esse é um teste que tem aqui, ó. Vejam o link aí na página. Esse material não foi disponibilizado, mas eu posso mandar, gente. Rapidamente aqui. Eu posso mandar para o Alexandre, ele manda para vocês, tá bom? Mas vejam esse link aqui. Vocês conseguem acessar esse link do Google Forms? Sim. Ele tem, ó, eu vou até projetar para vocês verem a carinha dele. E a minha proposta é que vocês respondam a essas perguntinhas aqui, ó. Eu tenho aqui algumas afirmações e você só coloca se você concorda totalmente, se você só concorda, não concorda nem discorda, se você discorda ou se você discorda totalmente. Acho importante lutar pelos meus interesses, ainda que isso crie desgastes. Prefiro abrir mão da minha posição para acomodar os interesses dos outros e assim não comprometer nossa relação.
Tento adiar discussões até ter tempo de refletir bem e procuro evitar tensões desnecessárias. Busco ir a fundo nos assuntos até encontrar uma alternativa que satisfaça as duas partes. Procuro soluções de compromisso, ainda que ambas as partes tenham que fazer concessões para chegar no meio termo. Então, dá aí alguns segundinhos aí para vocês preencherem. E pensem isso pessoalmente. A Bárbara perguntou. Na sua vida pessoal. Você, nas suas relações. Inclusive, eu até sugiro que você pense assim, você hoje. Porque a gente muda, né? Às vezes a gente está mais de um jeito, mais de outro. Mas se você pensar nas questões que você tem enfrentado hoje em dia, como que você enxerga aí as suas atitudes em vista dessas afirmações? Até eu vou preencher. Daí alguns segundinhos para todo mundo refletir com cuidado sobre isso. Estou vendo aqui o pessoal respondendo. Já tenho aqui 30 respostas, olha que beleza. Bom, gente, já tenho aqui 33. Vou mostrar aqui as respostas de vocês, para vocês terem uma ideia do perfil aqui das respostas. Vamos lá. Estão enxergando? Sim. Olha só. Aqui a primeira afirmação é: acho importante lutar pelos interesses, ainda que isso crie desgastes. Então, é uma postura, vamos dizer, mais assertiva mesmo, né? Mais combativa, talvez. E a gente tem aqui acho que um percentual maior de pessoas que concordam com isso, mas não concordam totalmente. Mas é uma resposta aqui bastante frequente. Essa resposta aqui, prefiro abrir mão da minha posição para acomodar os interesses dos outros, é aquela que a gente acomoda, às vezes cede, né? A gente tem mais pessoas discordando dessa posição. Não é uma posição tão comum, embora eu tenha ainda pessoas que concordem com essa posição. Tento adiar discussões até ter tempo para refletir bem e evitar tensões desnecessárias. Bastante gente concorda com isso, aquela coisa de deixar esfriar um pouco, né? Bastante gente concorda com essa posição. Tento ir a fundo nos problemas até encontrar uma alternativa que satisfaça as duas partes. Muita gente concorda. Eu diria que, em termos de concordância, é o que tem mais concordância aqui. É aquela postura que a gente quer fazer a DR, quer discutir a relação, quer ir atrás, não abre mão. Oi, gente? Alguém falou? E aqui, ó, procuro soluções de compromisso, ou seja, quem pode ceder mais, quem pode ser menos, aquela negociação mais até distributiva, a gente também tem uma concordância grande. Então, eu diria que, assim, de modo geral, a gente tem uma concordância maior com a postura de fazer valer os próprios interesses e de ir atrás de uma negociação, de uma cooperação, e menos de abrir mão dos próprios interesses. Então, vou interromper aqui esse compartilhamento para falar um pouco de onde eu tirei essas perguntas, né? Essas perguntas vêm de um teste de psicologia que chama TKI. Na verdade, ele é muito mais longo do que isso. Ele tem uma série de afirmações, eu fiz aqui só um piloto, e ele trata de 5 posturas muito comuns para se lidar com conflitos. Vou mostrar essas 5 posturas aqui, e já começo com a seguinte máxima: não tem uma postura melhor que a outra. Não existe assim, olha, uma resposta certa e uma resposta errada. O que esse teste nos traz? Que por vezes a gente adota posturas mais insistentes ou menos insistentes, e por vezes a gente adota posturas mais cooperativas ou menos cooperativas, nos conflitos de modo geral. Quando a gente adota uma postura que seja bastante insistente e não tão cooperativa, é uma postura maior de competição, que é essa: acho importante lutar pelos meus interesses, ainda que isso crie desgastes. Várias pessoas responderam que concordam com essa afirmação. E a gente pode até achar que isso é ruim, né? Que isso não é compatível com a negociação, né? Você brigar pelos seus interesses. Mas, gente, isso é a essência da advocacia, né? A gente, o tempo todo, está brigando pelos nossos interesses e tem realmente situações que a gente não pode abrir margem para negociação, né? Parece estranho eu falar isso numa aula de negociação, mas acho que é algo muito claro para todos, né? Que nem tudo é negociável, né? Nem todos os conflitos, nem todas as posições são negociáveis. A negociação é algo que a gente almeja e que a gente deve fomentar e usar mais na nossa vida,
mas tem-se determinados valores, determinadas demandas, direitos que são inegociáveis. Então, é uma postura muito legítima também. Por vezes, a gente tem uma atuação mais insistente, mas mais cooperativa, que é essa postura colaborativa, ou seja, eu busco ir a fundo nos assuntos até encontrar uma alternativa que satisfaça as duas partes. É o que eu falo, a famosa DR, vamos lá, vamos discutir. Então, você tem um conflito com o seu parceiro, com a sua parceira, ao invés de deixar para lá, ao invés de engolir o sapo, você vai lá, não, vamos conversar sobre isso, vamos resolver. É uma postura muito importante, muito necessária, muito intrínseca à negociação, né, da gente buscar uma alternativa de ganha-ganha, mas também nem sempre ela é positiva, né? Nem sempre você está naquele momento ideal para negociar ou naquele momento ideal para discutir. Então, de novo, é uma postura muito legítima, mas que tem os seus momentos. No meio disso tudo, eu tenho a postura de compromisso, ou seja, de buscar soluções de meio termo. Você nem vai conseguir, talvez, ser insistente o suficiente para achar uma solução que vai agradar todo mundo, mas você também não vai abrir mão dos seus interesses. Então, é uma solução de compromisso, é uma solução salomônica. A gente busca desenvolver técnicas de negociação para ir em direção de soluções mais colaborativas, né? Que não sejam, que ninguém tenha que ceder. Mas, por vezes, se a gente não tem essa possibilidade, soluções de compromisso também são muito válidas. Nem tudo a gente tem energia e recursos para negociar extensivamente, de forma estruturada e complexa, para achar uma solução que vai satisfazer todo mundo. No dia a dia, a gente vai ter soluções de compromisso também. A solução de desvio, ou a postura de desvio. Muitas pessoas concordaram com essa postura diante, né, de conflitos. De vez em quando, a gente tem que deixar as coisas esfriarem. Muitas vezes isso é encarado como uma fraqueza. Ah, você não foi lá lutar pelos seus interesses, ou você não foi negociar e buscar uma solução que todo mundo aceitasse. Mas quantas vezes a gente precisa também adotar posturas de desvio? Porque não é o momento de negociar. A Fernanda fala muito isso. Às vezes a gente está, por exemplo, atendendo um casal se divorciando e já quer sentar para negociar tudo. E você vê que uma das partes está mais recalcitrante, né? Está evitando sentar para negociar. E, essa pessoa não é colaborativa, essa pessoa é muito resistente. Às vezes ela não está no momento ainda, e às vezes realmente aquela discussão precisa se assentar, a poeira precisa baixar. Então a postura de desvio também tem o seu momento e a sua legitimidade. É claro que ela também pode ser prejudicial quando ela é excessiva, ou seja, aquela pessoa que está sempre se desviando e nunca aceita sentar para resolver. E, por fim, a acomodação, que foi o que a maior parte das pessoas rejeitou aqui, que é você abrir mão dos seus interesses. É o oposto da competição. É o oposto, talvez, da nossa postura mais intuitiva enquanto advogados e advogadas. Então, o que a gente acha que é negativo você abrir mão dos seus direitos, né? Isso é algo básico aqui na advocacia. Mas, de novo, esse teste nos coloca aí nas nossas relações particulares ou nas nossas relações mais variadas, e tem situações que a gente também tem que saber tirar o time de campo, ceder, não comprar briga. Se eu pudesse traduzir todas essas posturas em ditados populares, esse aqui seria: a gente precisa saber que brigas a gente vai comprar e não dá para comprar todas. Tudo bem, gente? O que vocês acharam dessas posturas? Acharam que o resultado do teste refletiu como vocês se enxergam? Quem acredita em signo pode fazer as suas traduções. Quem não acredita, ignora, né? Eu, como uma pisciana com ascendente em Áries, quem manja de horóscopo já está interpretando aqui, né? Pisciano gosta de um desvio e de uma acomodação. Ah, não quero resolver. Ah, não, tudo bem, não vou brigar. Mas o Áries é pura competição. Eu não sei se eu acredito, mas eu acho interessante, às vezes, as descrições. Está explicado, então. Então. Faz parte. Eu vou ver se eu consigo mandar aqui um print screen, uma telinha printada no chat, para quem quiser guardar esses perfis aqui, porque... não consigo mandar aqui. Eu vou mandar para o Alexandre. Alexandre, você ainda está entre nós, Alexandre? Eu vou mandar meus slides para você. Se você puder compartilhar com a turma, já fica aí com eles, e eles podem também usar essas informações aí que eu acabei de passar, porque pode ser interessante. Então, vou mandar aqui para o Alexandre, ele manda para vocês. Devia ter mandado antes, mas não tive esse preparo na negociação aí. Bom,
Melhor conhecendo aqui, aí, Ariana, aí, ó. Só entra em conflito se me pagarem. Então você deve ter ascendente em outra coisa, Joselito, que o ariano, se a gente acredita em signos, ele é bem competitivo. Bom, então, continuando aqui na nossa discussão sobre habilidades, deixa eu fazer certo aqui, que não está do melhor jeito. Tela cheia. Agora estão vendo, né? Sim, sim. Obrigada. Então, como eu falei, não tem uma postura melhor, uma postura pior, mas é legal vocês pensarem sobre isso um pouco, né? E sobre o seu momento atual, porque a gente, como advogado, numa mesa de negociação, nós também somos pessoas, né? Com os nossos signos, com as nossas tendências. Então, por exemplo, se nós estamos numa fase mais de desvio, de se esquivar de conflitos, talvez em negociações a gente tenha, às vezes, uma reação de uma determinada forma. Se a gente está num momento mais combativo, de outra forma. Então, a gente entender quais são as nossas reações mais naturais ou mais instintivas para tentar trabalhá-las na mesa de negociação e também tentar trabalhar as reações mais naturais e instintivas dos nossos clientes, né, dos nossos representados, para que a gente possa usar isso da melhor forma possível. É dizer, as reações naturais vão acontecer. O importante é se preparar e ter também flexibilidade e resiliência para ir se adaptando no contexto. Então, você sente, por exemplo, numa determinada negociação, uma vontade de contra-atacar. Nossa, eu tenho vários exemplos que eu vou dar aí, né? Você já está naquele momento que você não está conseguindo engolir sapo. Então, pensar um pouco sobre isso, saber que essa é uma postura legítima, também tem o seu espaço, mas que na visão da negociação, às vezes a gente tem que ser mais estratégico e não sucumbir tanto às nossas reações mais naturais nos casos em que a gente está atuando, principalmente como advogado. Eu acho que trabalhar, gente, negociação enquanto advogado é algo muito particular. Eu acho que outros profissionais que aprendem negociação, né, administradores, psicólogos, vendedores, pessoas que trabalham com vendas, elas têm outras preocupações. Nós temos algumas preocupações muito singulares, que são as de nos conhecermos como os negociadores, mas também de termos o cuidado de representar outras pessoas na negociação. Então, esse autoconhecimento é muito importante, tá? E tendo em vista esse autoconhecimento que a gente trabalhou aqui, como que a gente se ancora, né, em algumas técnicas que mesmo diante de reações nossas mais intuitivas ou mais instintivas, a gente consegue trabalhar bem numa negociação. Como vocês viram, acredito que principalmente na aula da Sandra, a gente trabalha essencialmente com uma ideia de uma negociação baseada em princípios. Ou seja, existe toda uma teoria já de técnicas de negociação que aceita que todos nós negociamos no dia a dia, que todos nós temos comportamentos mais frequentes ou menos frequentes, mas que existem algumas técnicas que nos ajudam a sermos eficientes nas negociações de modo geral. Então, são 4 grandes princípios que imagino que vocês já tenham visto nas aulas anteriores, mas seja se alguém faltou na aula anterior, ou seja se esse ponto não ficou tão claro, eu resolvi reiterar para a gente ter como premissa para essa nossa aula. 4 grandes princípios da negociação, de acordo aí com essa teorização que é a mais aceita, a mais difundida, que é a negociação da Escola de Harvard, né, que é utilizada nas formações Brasil afora. Primeiro princípio, separar as pessoas do problema. Então, a gente, por mais que a gente fique irritado ou que a gente fique de saco cheio de uma pessoa que está numa negociação, a gente precisa tentar separar esse sentimento com relação à pessoa e focar no problema. Tem aquela máxima, né? Seja afável com as pessoas e seja firme com o problema. Então, realmente identificar qual o problema que todos estão ali lidando naquela mesa de negociação. É uma partilha num divórcio? É um descumprimento contratual? É a situação de um financiamento de um imóvel? É um empréstimo bancário? Então, não é... A gente tem que tentar separar aquele momento da raiva, dos sentimentos que a gente possa ter, até com relação aos advogados da parte contrária, né? Quem nunca? Vou contar aqui alguns exemplos. E tentar focar no problema. É um princípio bem básico, mas que nunca é demais reiterá-lo. O segundo princípio é a gente focar nos interesses e não nas posições. Nós, enquanto advogados, somos treinados para estabelecer as posições dos nossos clientes. No âmbito do processo judicial do contencioso, a gente consolida essa posição no pedido. Então, todo o nosso exercício advocatício é escutar uma pessoa, uma empresa
um ente público, enfim, quem quer que a gente advogue para, e transformar aquelas afirmações em pedidos, né? Então, esse é o nosso métier. Mas na negociação, a gente tem que fazer o exercício inverso. A gente sabe qual é a posição do nosso cliente. Então, por exemplo, eu quero na partilha ficar com o imóvel XYZ. Eu quero na partilha receber uma pensão nesse valor. Essa é a posição. E focar nos interesses. Por que você quer esse imóvel? Por que você quer a pensão nesse valor? Quais são as suas necessidades, os seus anseios que levam àquela posição? Então, muito importante a gente começar a negociação identificando esses interesses. Conforme a negociação se desenvolve, a gente chega nesse terceiro princípio, que é inventar opções de ganho mútuo. A negociação, muitas vezes, eu vejo alunos até que atravessam cursos de negociação e continuam falando assim, será que você não pode ceder um pouquinho? Eu cedo aqui, você cede ali. É fato que isso muitas vezes acontece na prática, numa negociação. Mas uma boa negociação, a gente tenta buscar, e a menos que isso não seja possível, a gente vai para um outro caminho, mas a nossa meta é uma solução que ninguém tenha que ceder. Uma solução que seja interessante para todo mundo. Por isso que existe uma etapa tão importante na negociação de levantar opções possíveis, para além daquelas que vieram nas pretensões. Se eu estiver negociando um processo judicial, a ideia aqui é que eu levante opções para além daquilo que foi pedido, por exemplo. E a ideia de insistir em critérios objetivos. Você ganha confiança, você ganha espaço na mesa de negociação se você traz dados, informações. Informação é poder. Então, se você traz informações de jurisprudência, se você traz informações de casos similares, se você traz informações mercadológicas, isso faz com que você tenha legitimidade, isso faz com que seja mais difícil da outra parte se desfazer da sua proposta ou desqualificar a sua proposta. Então, esses 4 princípios da negociação são muito importantes e esses são pontos de partida para a nossa aula. E agora eu vou entrar efetivamente no tema da nossa aula. Eu vou aqui só, antes, de entrar, eu tenho essa explicação um pouco mais esmiuçada da negociação baseada em princípios. Pontos que eu já falei aqui ao longo aqui do início da aula, né? Então, se de um lado uma negociação mais soft, assim, né, mais colaborativa, ela sempre vai olhar os participantes como amigos, né, uma coisa muito, assim, positiva, cor-de-rosa, que todo mundo quer o acordo, que todo mundo vai fazer concessões para cultivar o relacionamento, todos são afáveis e confiam nos outros, e que a gente acaba acomodando muito os interesses dos outros. Essa é uma postura até para quem tem, às vezes, uma tendência de ser mais acomodador ou de ter mais o desvio, aquela postura de desvio. Essa é o que a gente chama de uma negociação colaborativa. Uma negociação mais competitiva é aquela que você vê os participantes como adversários, a meta é a vitória, e que você é muito exigente, e que você vê principalmente aqueles advogados que são muito ásperos, às vezes até agressivos numa audiência ou numa sessão de negociação. Existe um clima de desconfiança e ninguém sai da própria posição. Essas são posturas muito comuns. Eu, como pisciana, já comecei falando, tendo para essa primeira coluna, né, no meu dia a dia, nas minhas negociações. Mas a gente tem que fazer um esforço, seja se você é muito mole, entre aspas, ou se você é muito agressivo, muito competitivo, de buscar esse lugar da negociação baseada em princípios, que você nem é tão afável e acomodador, mas também nem tão competitivo. Você encara os participantes como solucionadores de problemas. Então, você tenta voltar todo mundo para uma solução. A meta não é um acordo a qualquer custo, gente. Eu acho que isso já foi dito, mas precisa ser repetido. A meta é um resultado que seja interessante para todos. Pode ser uma troca de informações, pode ser um acordo parcial, ou pode ser a conclusão de que é impossível fazer um acordo. A meta é um resultado sensato. Isso é algo muito importante. Não é um acordo a qualquer custo e não é a vitória. É um resultado sensato que contemple os interesses de todos. Na negociação baseada em princípios, a gente separa as pessoas do problema, a gente é afável com as pessoas, gentil, mesmo naqueles casos que a gente escuta coisas terríveis, a gente tem que tentar ser gentil com a outra parte e bastante assertivo com relação ao problema e com relação às propostas. Mesmo que não seja possível estabelecer um ambiente de confiança, a gente precisa tentar prosseguir, né? A meta é obter essa confiança, mas nem sempre é possível e também a gente não pode ser ingênuo, né? E sempre se concentrar nos interesses e não nas posições.
Eu vou interromper aqui um minutinho, só para a gente também interagir um pouco. Essa parte das negociações baseadas em princípios está muito claro para todo mundo? Está bem tranquilo? Tem alguma dúvida? Maravilha. Está sim. Então, eu vou seguir para a gente falar agora realmente das questões mais ligadas à assertividade e empatia. Deixa eu só colocar aqui a apresentação de slides. Muito bem. Empatia e assertividade na negociação. Empatia vocês já viram ontem com a Fernanda. É um valor, eu acho que está cada vez mais em descrédito, mas que precisa ser reiterado. E assertividade aqui, que a gente vai trabalhar na nossa aula de hoje. Então, eu vou retomar um pouco esses conceitos e trabalhar na relação entre eles. Começo falando, né, que às vezes a gente confunde empatia com aceitação e concordância, né, com essa amabilidade, né, com a gente ser muito acomodador, e a gente confunde assertividade com agressividade e rigidez. Então, eu quero ser um advogado assertivo, então eu vou ser muito rígido e muito posicionado numa audiência de conciliação, por exemplo. Isso não se confirma na realidade, né? Na verdade, a empatia e a assertividade não são opostos, são complementares. A empatia não é um sinônimo de ceder às vontades do outro e a assertividade não é um sinônimo de ser argumentativo, de ser firme. Aliás, eu queria até abrir um parênteses, né? Eu vejo com frequência, eu já trabalhei muito com mediação judicial, conciliação e mediação judicial, eu vejo com frequência os colegas advogados achando que para fazer uma boa impressão para os seus clientes, eles precisam ser rígidos e agressivos na audiência de conciliação. E então existe essa confusão de ser assertivo, de ser um bom advogado com ser agressivo e rígido. Eu vou defender a posição do meu cliente a qualquer custo. E não é isso que a gente entende como melhor posição aí numa negociação. Vamos pensar um pouco o que é empatia, né? Como a Fernanda já colocou. É a habilidade de se colocar no lugar do outro, é demonstrar a real compreensão das suas necessidades, é buscar compreender e investigar as necessidades do outro. Esse desenho coloca muito claro, é você tentar entender por que a outra parte está agindo dessa forma, está pensando dessa forma. Ser empático numa negociação significa acolher as emoções do outro, né? Escuta com escutativa, né? Mas também, pensando aqui do ponto de vista mais estratégico, perguntar. Quando a gente adota uma postura empática na negociação, a gente quer entender por que o outro está se portando dessa forma. Por mais que, por vezes, para a gente possa parecer incompreensível. E como que a gente vai chegar nessa informação? Perguntando. Às vezes, os clientes, né, as partes, estão numa posição tão assim acirrada que eles não vão ter essa iniciativa de ser empático. E aí cabe a gente, advogado, tentar colocar essa postura de empatia na mesa. E o que é assertividade? Assertividade acho que, uma postura muito própria da advocacia. É defender os seus interesses, as suas necessidades e as suas perspectivas, mas sem ser beligerante, sem ser agressivo e sem ser rígido. Você pode ser assertivo sendo muito claro com relação aos seus interesses, não com as suas posições. Então, não necessariamente você vai defender a sua proposta a qualquer custo. Isso não é ser assertivo. É você defender as razões por detrás da sua proposta. Então, vamos dizer que a sua proposta é que você precisa, o seu cliente precisa de 30 dias para sair de um imóvel. Uma coisa é você falar assim, o meu cliente não vai abrir mão disso. Ele precisa de 30 dias, não vai abrir mão disso. Isso não é necessariamente uma postura assertiva. Pode ser uma postura rígida, uma postura firme. Mas uma postura assertiva eu não posso abrir mão desses 30 dias. Por quê? Porque o meu cliente precisa desse prazo para se realocar. Porque é muito difícil hoje em dia conseguir um imóvel nas iguais circunstâncias. Então, você abrir os seus interesses de forma assertiva. Veja como você desmonta a parte contrária, você desarma a parte contrária, porque você está explicando a sua posição. Então, ser assertivo numa negociação é explicar os seus interesses. Não abrindo necessariamente posições frágeis, mas explicando o porquê das suas posições. Então, simpatia é entender o interesse do outro, assertividade é ser claro na exposição dos seus interesses. Inclusive, eu vou falar um pouco aqui até de comunicação não violenta, que é uma forma de ser assertivo na mesa de negociação. Então, aqui eu até peguei esse desenho que eu acho muito interessante sobre essas diferentes posturas e a assertividade aí no meio.
Ser agressivo é quando você é rude, não considera as necessidades dos outros. Ser passivo é quando você é submisso e você não expõe a sua própria opinião. Você se acomoda, você aceita as outras opiniões. Essa postura passivo-agressiva que eu odeio pessoalmente, acho que para mim é a pior, que é você ser irônico, né? Então, que você nem fala o que você quer, nem abre mão do que você quer, mas fica fazendo ironias e brincadeiras. Eu, como mediadora, já encontrei muitas partes e, infelizmente, muitos advogados que adotam posturas passivo-agressivas nas sessões de conciliação. Diferente disso, gente, é ser assertivo. Você é respeitoso e você é claro com relação aos seus interesses, às suas propostas, a sua visão sobre as propostas que estão sendo discutidas, e você pode fazer isso da forma mais educada e respeitosa possível, sem deixar de ser assertivo. Tudo bem? Então, como eu estava dizendo, a empatia, a meu ver, se relaciona com técnicas de escutativa e de perguntas. Escutativa que eu sei que vocês trataram bastante com a Fernanda ontem, e perguntas que já foram também, já uma técnica que já vem sendo discutida ao longo do curso, mas que hoje eu vou tratar um pouco também, né? Então é importante para estabelecer a confiança, para acolher emoções, para preparar um ambiente de troca de informações saudável, né? E não tratar a parte contrária como inimiga. Gente, é uma expressão até, assim, bem forte que eu vou usar, mas às vezes a gente, como advogado em negociação, tem que dar outra face, né, realmente. Mesmo diante de colegas que, infelizmente, estão atuando de forma mais agressiva. Então, tentar exercer essa escutativa, tentar estabelecer esse ambiente de confiança. E a assertividade é dizer, não é porque eu estou sendo empático que eu também não vou ser firme. Mas essa firmeza é uma firmeza respeitosa e é uma firmeza que não se confunde com rigidez. É uma firmeza no sentido de falar com clareza, de comunicar com clareza os interesses dos nossos clientes. Então, de novo, ser assertivo está muito ligado à preparação para a negociação. Você sentar com o seu cliente e falar o que você quer, por que você quer, o que você não abre mão, o que você está disposto a escutar da outra parte, que você pode considerar. E você vai ser assertivo considerando todos esses interesses. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um caso que eu atuei no ano passado e continuo atuando. É um caso de uma senhora que ficou casada por muito tempo, os filhos já estão maiores, não é uma pessoa rica, tanto Fernanda quanto eu, a gente trabalha com assistência jurídica gratuita. Eu trabalho tanto na USP, no DJ, quanto na GV, que a gente tem um centro de assistência jurídica gratuita. Então, são pessoas aí de média, baixa renda. E eu estava pela mulher, tá? Então, numa situação aí de separação. E a gente sentou numa audiência de conciliação virtual para discutir partilha e pensão alimentícia. Por quê? Esse casal tinha uma lojinha de, até curiosamente, de vidraçaria, tá? E a vida toda, a minha cliente trabalhou nessa loja e não recebeu salário, nada disso. E agora que eles estavam se separando, ela precisava tanto da partilha, eles têm 3 imóveis bem simples, ela não tem acesso a nada do patrimônio, mas o marido tem esses 3 imóveis, tudo no nome dele, e ela não tem mais como trabalhar, ela já é idosa, não tem mais como trabalhar. Então, a gente sentou numa negociação para tentar fechar a partilha dessa separação. Eu tenho como muito importante, a minha cliente está muito importante, tem como muito importante ficar com o imóvel que ela mora e que o ex-marido dela arque com as despesas de cartório, porque ela não tem liquidez, entende? Ela não tem dinheiro para arcar com as despesas de cartório. E eu sei que para o marido dela é muito importante ter um fim à pensão alimentícia, porque ele acha um absurdo pagar essa pensão. Enfim, e a pensão, de fato, tem todas as questões, né, de poder levar a uma situação de prisão civil, etc. Então, de um lado, empaticamente, eu sei que é importante para essa parte contrária cessar a pensão alimentícia. E isso é algo que pode ser discutido ao longo da sessão dos porquês e dos comos. E eu sei que para minha cliente é muito importante ter o imóvel e ter o custeio das despesas cartorárias. Então, ao fixar esses limites da negociação, eu sei que eu vou ser assertiva com relação a isso, tá? Então, eu posso colocar várias opções na mesa, inclusive reduzir o valor da pensão, reduzir o limite do tempo que a pensão vai ser paga, mas eu sei que para ela o limite da negociação é esse. E eu vou contar até um pouco sobre esse caso. O advogado da parte contrária, vou até parar aqui para ver um pouco vocês,
até ver quem já teve essa situação. O advogado da parte contrária estava à beira de fazer ofensas pessoais, né? Então, a gente muitas vezes está em negociações e conciliações que não é só que o advogado da outra parte é firme, é assertivo, ou até às vezes é intransigente. Ele chegou a falar, a sua cliente é vagabunda e não quer trabalhar. Então, a gente está num clima, às vezes, de negociação muito áspero e muito duro. A minha primeira reação é, né, vocês devem imaginar, né? Mas não é nada cristã. É mandar para aqueles, né, quintos dos infernos. Mas a gente precisa também pensar o quanto isso é prejudicial, o quanto isso vai trazer algum benefício ou não para a negociação. Então, tendo clareza dos interesses e dos limites da minha cliente, mesmo diante de um ambiente muito áspero e muito desfavorável, é possível ser assertivo e até possível ser empático, porque não é porque o advogado está tendo uma postura, às vezes, incompreensível, que a gente não deve também tentar ser empático com a parte contrária, que às vezes não está coadunando com essa postura. É fazer perguntas. Então, olha, qual a importância de você, qual a importância para você dessa partilha? Quais são os imóveis que são mais importantes? Considerando o seu cliente, o que seria para ele crucial? Qual seria uma solução que para ele seria a melhor possível? E fazer essas perguntas para tentar entender esse posicionamento, mas também ser assertivo com relação a isso. Você falar, doutor, olha, a gente pode tratar de vários pontos com relação à pensão alimentícia, mas, assim, tem um ponto que realmente é muito complicado, que são as despesas cartorárias. Olha a diferença de eu falar assim, a minha cliente não abre mão de que o seu cliente pague as despesas cartorárias. De eu falar, doutor, para minha cliente é muito importante que o seu cliente pague as despesas cartorárias, porque ela não tem liquidez, ela não tem como pagar nesse momento. Então, se a gente não tiver esse acordo, a gente não vai conseguir viabilizar a partilha. Percebem? Eu não estou abrindo uma fragilidade minha, mas eu estou sendo assertivo com relação a essa proposta. Tudo bem, gente? Faz sentido? Então, vamos lá. Vamos continuar. Quem tiver histórias aí também de negociações que quiser compartilhar, desabafar, fica aí o convite. Deixa eu só um minutinho aqui. Simone levantou a mão. Eu senti que alguém ia levantar a mão, Simone. Por isso que eu até baixei aqui o slide. Fiquei com esse sentimento. Pode falar. Um pouquinho de uma vivência na comunicação, mas não chegou a ser uma audiência. Às vezes a gente pode utilizar isso até no texto escrito mesmo, né? Era uma ação de investigação de paternidade, e numa ação dessa não importa o que aconteceu, não importa para o serventuário, não importa para os advogados, não importa para o juiz, o que vai suprir isso é o teste de DNA e ponto. E aí o advogado da parte contrária, em sede de contestação, começou a falar que a mulher, que ele, na verdade, nunca assumiu, porque ele era amante, porque ela tinha um noivo, a conduta dela era desonrosa. E aí eu pedi, na hora de iniciar minha réplica, eu pedi para o juiz, falei para o juiz, né, que isso não importava para as partes, e que os advogados deveriam se limitar às questões processuais, e que aquilo era desrespeitoso e deveria ser retirado do processo. Não fazia parte de questões necessárias para o deslinde da questão. E o juiz concordou e foi feito um novo protocolo. Às vezes a gente pode tentar, assim, sabe, alinhar o diálogo do outro, né? Informações que... Imagina, a filha vai ler isso amanhã, né? Não precisava. Era só isso que eu queria dividir. E você veja, Simone, como é uma postura assertiva. Você defendeu os interesses do seu cliente, assim, eu não aceito que isso seja dito, mas você não entrou no jogo da outra parte, de responder, né, de bater de frente, de falar, não é isso, você que né, do contra-ataque. Porque, às vezes, a gente entende que para defender o nosso cliente, e às vezes é necessário, né, é preciso contra-atacar. Mas, às vezes, tanto na negociação quanto na escrita, e o seu exemplo foi maravilhoso, não é necessário. Assim, você falou da investigação de paternidade, mas eu vejo isso em alimentos. Os alunos começam a minutar, e eles, iniciais de pedido de alimentos, até de execução de alimentos, e eles fazem a partir da escuta que eles têm dos clientes, né? E aí eles metem sangue lá, xinga, fala, tal. Fala, gente, não precisa disso. Pensão alimentícia não precisa xingar, não precisa falar. Divórcio, então, hoje em dia, graças, né, à emenda constitucional, a gente também não precisa ficar discorrendo sobre culpas e ranços e frustrações.
Então, é importante também a gente pensar na assertividade, na própria forma como a gente escreve. A gente pode ser assertivo sem ser agressivo, né? Muito bom. Adorei seu exemplo. Obrigada. Guilherme. Ô, Guilherme, acho que tá mudo. Clica no microfoninho para tirar o mudo. Vê se eu consigo tirar para você. Não consigo. Procure um microfone. Aí. Pronto. Desculpa. A senhora, na fala, olhou para cima, citou a emenda constitucional. Sobre o quê? Que eu me perdi. Esse encaixe da emenda constitucional. Só isso. A emenda constitucional 66 de 2010, que tirou o lapso temporal para ação de divórcio. Ah, ótimo. Tá que bom. Você não precisa, que você ainda pode discutir, né? Tem até esse debate que está acontecendo no STF, embora está arrumando para que a gente não tenha mais a discussão de culpa no divórcio para nenhum efeito, mas hoje você não precisa debater mais culpa no divórcio, mesmo quando ele não é consensual, né? Tá ótimo. Às vezes a gente precisa lembrar como era difícil antes, né? Para valorizar como é melhor hoje, nesse sentido. Obrigado. Nada. Bom, vamos seguindo aqui. Eu vou terminar essa parte de assertividade e daí a gente faz um intervalinho aqui. Bom, assertividade na preparação prévia. Acho que começo falando da assertividade na preparação prévia quando a gente delimita os interesses do nosso cliente. Então, a empatia no sentido de delimitar ou tentar prever quais são os interesses, as necessidades, os anseios da parte contrária. E a empatia na preparação prévia também para que a gente consiga entender quais emoções que vão necessariamente ou possivelmente permear aí a negociação. A assertividade serve para a gente entender quais são os interesses do nosso cliente, para defendê-los de forma assertiva na negociação, e também para a gente entender as metas que o nosso cliente tem. Se a gente tratar de uma negociação em base em valores, né? Então a gente está discutindo aí um valor que, numa compra e venda, por exemplo, estamos fazendo uma negociação da compra e venda de um imóvel, que é algo muito comum, e por vezes o advogado acaba também inserido nessa parte da negociação. O que significa estabelecer as metas da negociação? Estabelecer o preço-alvo. De novo, eu estou dando um exemplo aqui de uma negociação de valores, mas pode ser que o meu preço-alvo seja, por exemplo, que numa partilha o imóvel A fique com a minha cliente. Ou, eu dou muitos exemplos do direito de família porque ele é muito rico, né? Mas numa negociação sobre visitas, que eu tenha o pernoite, que o meu cliente tenha o pernoite quinzenal. Ou numa negociação relativa a um contrato, que determinada cláusula não seja revista. Então, eu tenho aí o meu preço-alvo, é a minha meta. Mas, além da minha meta, seja aquele que é o melhor cenário para mim, né? Há quem diga, né? É o melhor cenário da negociação, eu tenho o meu preço limite, ou o meu preço de reserva, ou seja, aquilo que eu não vou abrir mão. Então, a partir disso, eu tenho uma zona de possível acordo. A minha meta é aquilo que eu acho que é o ideal, e o meu limite, aquilo que eu não estou disposto a abrir mão. Então, a minha meta, muitas vezes, em ação de alimentos, é muito comum, né? A gente entra com ação de alimentos falando, olha, a meta é 3 salários mínimos. Isso é até o que a gente faz no nosso pedido. Mas eu não vou aceitar menos que um salário, né? Então, esse é um exemplo. A minha meta é visitas quinzenais com pernoite, mas eu não vou aceitar algo menos do que pelo menos uma visita mensal com pernoite. Isso, muitas vezes, nossos clientes não têm isso muito claro, né? Então, a gente precisa conversar a respeito, porque, gente, a gente só consegue ser assertivo na negociação se tanto o cliente tem consciência da sua meta e do seu limite, quanto a gente tem consciência dessa meta e desse limite. Muitas vezes, quando os advogados vão para a negociação sem essa conversa, eles só vão com a meta. E eles não acham que tem uma possibilidade de negociação, porque eles só sabem o que o cliente quer, mas ele não conversou sobre os limites e as outras possibilidades. Então, muito importante ter as metas e os limites. E, além disso, acho que essa parte é muito básica na preparação. A gente precisa ter assertividade durante a sessão de negociação, na hora de fazer propostas. Acho que esse é um ponto que eu acho que é bem... Talvez saia um pouco do que já foi falado nas aulas sobre preparação de negociação. Quando a gente começa uma negociação, às vezes tem esse desconforto ou essa dúvida sobre quem vai fazer a primeira proposta.
né? E por quê? Não é à toa. A primeira proposta tende a ser uma proposta âncora. O que significa? Se eu faço uma proposta numa negociação, é muito complicado voltar atrás. Não é que é ilícito voltar atrás, mas eu perco totalmente o ambiente de confiança. Então vamos lá, vamos fingir que eu estou fazendo uma proposta para comprar o imóvel do Marcos. E a gente está ali fazendo uma negociação. E eu faço uma proposta de 500 mil reais. Ao longo da negociação, eu começo a entender melhor e, sei lá, mudo de ideia e quero oferecer menos. Acabou a negociação. Muito possivelmente não tem mais ambiente para fazer essa negociação. Então, a gente faz a nossa primeira proposta já sabendo que dali a gente não consegue algo melhor para a gente, né? Então, geralmente, nossa primeira proposta está baseada na nossa meta, né? Então, se a minha meta é que eu tenha pelo menos uma visita quinzenal com pernoite, eu não vou oferecer algo menos do que isso. Então, por isso que é importante ser assertivo ao fazer a sua primeira proposta. Mas, de novo, não é uma assertividade de falar assim, essa é a minha proposta, não tenho outras propostas. O que significa assertividade na sua primeira proposta? Porque, afinal, você está negociando. Pode muito bem ser que você vai ceder mais do que aquilo, ou que você vai estar disposto a aceitar algo além, algo menos do que você colocou como preço âncora. É você explicar muito bem do porquê da sua proposta. De novo, assertividade, para mim, na negociação, significa ser claro com relação aos seus interesses, ser claro com relação aos seus porquês. Então, eu posso chegar para o Marcos e falar assim, Marcos, eu estou fazendo uma proposta aqui de pagar 500 mil reais pelo seu imóvel. Por quê? Porque eu vi aqui uma avaliação no Zap Imóveis, que os valores estavam ali entre 450 e 550, porque eu tenho aqui disponível para dar uma entrada de 200 mil reais, então isso é o que eu consigo no financiamento, porque me parece, né, que é um valor compatível com esse bairro, com essa localidade, etc. Ou quando eu falo assim, olha, eu quero uma visita quinzenal a cada 15 dias. Por quê? Porque essa visita é importante, porque a cada 15 dias eu consigo, por exemplo, ter uma viagem para a praia. Então, eu explico do porquê da minha proposta. Olha como é diferente eu ser rígido com a minha proposta e eu ser assertivo com a minha proposta. Eu explicar o porquê. E olha como fica melhor ainda quando eu explico esse porquê com base em elementos técnicos. Olha, Marcos, eu vi o preço do imóvel no Zap Imóveis. Ou eu fui numa imobiliária e ela fez aqui uma avaliação. Ou ainda, quando eu vou fazer uma proposta de indenização por danos morais, vamos dizer que eu sou representante de uma empresa, de um banco, ou enfim, ou de uma empresa aí prestadora de serviços, e eu estou diante de um consumidor, e eu falo para esse consumidor, olha, eu estou aqui com uma proposta de 10 mil reais, porque é isso que o STJ tem trabalhado. É diferente de eu falar, a gente tem 10 mil reais, é pegar ou largar. Então, essa é a ideia de você ter um preço âncora que você apresenta com assertividade. Eu vou interromper um pouco aqui o compartilhamento para ouvir aí se nós temos perguntas ou comentários. Aqui, pessoal, o Lucas falou, né? Muito interessante esse ponto da âncora associada à assertividade, né? Porque, assim, o âncora não é nosso limite. Você não chega na negociação falando o máximo, por exemplo, que eu estou disposta a pagar pelo imóvel do Marcos. Bom, vamos dizer assim, ó, eu estou disposta a pagar 600 mil, não posso pagar mais do que 700 mil, tá? Eu não vou chegar já fazendo como âncora 700 mil e nem vou fazer os 600 mil. Então, eu vou tentar fazer um âncora ali que seja razoável e que seja algum lugar nesse meio do caminho. E eu vou ter mais sucesso se eu conseguir explicar o porquê da minha proposta. Daí porque também a gente não chegar, gente, em negociação, como muita gente chega, fazendo uma proposta indecorosa, né? Você mais ou menos sabe que o imóvel vale 500 mil, você vai lá e oferece 200. Que você acaba com todo o clima da negociação. Isso vale, eu estou aqui fazendo o exemplo da compra e venda de imóvel, mas eu poderia fazer, por exemplo, num acordo trabalhista ou num acordo aí em variadas áreas, tá? Vou continuar aqui com relação a esse ponto. Quem quiser me interromper, por favor, o faça. Então, falando aí da assertividade nas tratativas, eu vou seguir aqui também, ainda na assertividade nas tratativas, no que a gente entende por uma comunicação assertiva, que é o que eu estava justamente falando, é você defender a sua oferta na mesa de negociação, não de forma agressiva, nem de forma rígida, mas de forma objetiva, clara, com dados objetivos, né? E tem algumas dicas que as técnicas de negociação dão para que essa comunicação
sobre as suas ofertas, suas propostas, né, ou contrapropostas, sejam mais assertivas. Primeiro, olha que interessante, eu acho isso uma pequena dica, aquelas dicas assim que podem, na hora H, nos ajudar, né? Enfatizar as perdas que serão evitadas no acordo. E, ao invés de enaltecer prefiro enaltecer a sua proposta do que criticar a contraproposta. Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu estou fazendo aquele acordo que eu falei da pensão alimentícia, né? Que eu propus, então, olha, eu aceito reduzir o valor da pensão desde que a minha cliente fique com este imóvel e que o seu cliente pague as custas cartorárias. Olha como é interessante falar assim, olha, com isso, o seu cliente vai economizar X reais por mês. Com isso, a gente consegue até, por exemplo, reduzir os juros e correção monetária da partilha, porque a partilha vai sair mais rápido, né? Então, eu consigo trazer aí o que a outra parte vai deixar de perder se ela aceitar a minha proposta. E existem estudos psicológicos, comportamentais, de que as pessoas são mais movidas por aquilo que elas não vão perder, até porque é aquilo que elas vão ganhar. Então, quando eu falo para alguém, falo assim, olha, se você não aceitar essa proposta, poxa, o processo ainda vai delongar muito, né? Apesar disso sempre ser problemático, né, usar essa questão do processo, isso bate mais na pessoa do que ela pensar só no que ela vai ganhar. Evitar perdas é algo que psicologicamente é muito impactante. E essa segunda dica eu acho ainda mais importante. A gente às vezes tem uma mania de, então, por exemplo, eu faço uma proposta, aí eu recebo uma contraproposta, e a minha reação natural é criticar essa contraproposta para voltar para a minha proposta. Então eu vou lá e eu proponho 500 mil para o Marcos. O Marcos fala, não, 600. Às vezes a minha reação intuitiva é falar, não, 600 esse apartamento não vale. Você vê, eu estou criticando a contraproposta dele. É muito mais interessante eu voltar para a minha proposta e falar, olha, eu estou aqui falando em 500 por causa disso, disso, disso. Porque criticar a contraproposta do outro, eu acabo criando um ambiente que muitas vezes eu até acabo com a negociação. Então, vamos dizer que eu estou aqui numa negociação, voltando àquele exemplo da pensão alimentícia, que eu estou disposta a reduzir o valor da pensão desde que mantenha o imóvel e as custas cartorárias. Aí a parte contrária vai e fala, eu não quero pagar mais nada de pensão. A minha reação natural, e de fato foi, é falar assim, você tá louco que você não vai pagar mais pensão? Eu tenho uma decisão judicial que manda pagar pensão. Se eu quiser, eu vou lá e peço de novo ao juiz para que ele fixe a pensão. Mas, em vez de rejeitar ou de contra-atacar a proposta, voltar para a minha proposta. Falar, olha, doutor, veja aqui, eu estou falando de uma redução significativa do valor da pensão. Eu estou aqui falando de uma proposta que vai fazer com que a gente consiga finalizar essa partilha quanto antes. Então, duas estratégias. Enfatizar as perdas que serão evitadas e preferir enaltecer a sua proposta a criticar a contraproposta. Vai ser sempre possível fazer isso, gente? Não, mas é uma tentativa, tá? E, além disso, essa dica eu acho muito interessante. Ela vem da negociação, até a negociação mais basilar, a negociação de vendas mesmo, que é você preferir a racionalidade da contenção à racionalidade da depreciação. Tem a ver com esse último ponto que eu falei. Ao invés de você criticar o que a outra parte está oferecendo, você explicar por que você não pode aceitar isso. Então, ao invés de eu falar, olha, é um absurdo você oferecer essa proposta de não pagar mais pensão, né? Isso é ilegal, ou enfim, você contra-atacar essa proposta, você fala assim, olha, não tem como a gente aceitar essa proposta, porque, como o senhor sabe, a minha cliente depende dessa pensão alimentícia, porque ela não teve oportunidade de trabalhar, né? Então, o que me impede de aceitar a sua oferta e não criticar diretamente a sua oferta? Isso é uma forma de você ser firme e assertivo, mas sem ser agressivo, sem ser rígido, e abrindo possibilidade de contrapropostas, porque na medida que eu explico o que me impede de aceitar a sua oferta, eu abro a possibilidade da outra parte fazer uma contra-oferta. Então, vamos dizer, não é o caso real, mas poderia ser. Que eu falo assim, olha, eu não posso aceitar a sua proposta de não pagar mais pensão, porque, como o senhor sabe, a minha cliente tem necessidade de receber essa quantia, porque ela tem uma série de despesas de saúde, ela tem uma saúde muito fragilizada e ela não consegue aferir renda. Pode ser que com isso eu abra espaço para a parte contrária e fale assim, então tá, então eu ofereço para pagar o seguro-saúde.
ou eu ofereço para reduzir o valor da pensão e pagar o seguro-saúde. Vocês veem como, quando eu falo do porquê eu não posso aceitar a contraproposta, ao invés de só contra-atacar a contraproposta, eu abro margem para que novas propostas surjam nesse diálogo. Então, acho bem interessante falar sobre isso. Aqui eu coloquei um exemplo dentro do caso que eu estou trabalhando, né? Então, uma forma de você trabalhar essa racionalidade da contenção é falar: doutora, minha cliente tem grande urgência em regularizar a situação do imóvel, da partilha que ela reside. Isso vai conferir a ela segurança e estabilidade. Olha como eu estou explicando o porquê da minha posição, né? O porquê do meu limite, o porquê da proposta que eu trago na mesa. Ela estaria de acordo com uma redução no valor da pensão, desde que estasse assegurado que seu cliente arcará com as despesas do cartório para essa transferência de propriedade. Com isso, doutor, veja só, ele vai deixar de pagar mais da metade dos valores que mensalmente ele está pagando. Então, veja que para ele vai economizar muito mais do que esse valor que ele vai pagar de despesas cartorárias. Às vezes a gente tem que falar algumas coisas óbvias, mas na negociação elas têm grande impacto. Outro exemplo aí que eu já falei, né? Eu colocar diante de uma contraproposta de cessar completamente o pagamento de cessão de pensão alimentícia, colocar esse ponto é muito importante para nós. Como já há uma decisão nesse sentido, nós não podemos recuar nesse ponto. É diferente de eu falar, olha que absurda a sua proposta. E aí eu retorno para outra parte. O que o senhor sugere? Né? É uma forma também de manter as tratativas assertivamente, não abrindo mão dos direitos do nosso cliente, mas jogando para outra parte. E aí, gente, antes de eu fazer um intervalinho aqui de 10 minutinhos, eu queria falar ainda sobre assertividade, mas tratar da aplicação da comunicação não violenta na negociação como uma forma de ser assertivo. O que é comunicação não violenta? Comunicação não violenta é uma estratégia comunicacional, que talvez vocês tenham até visto aí com a Fernanda, com a Sandra, que tenta fazer com que a comunicação, não só em mesas de negociação, mas em qualquer situação da vida cotidiana, não escale, né? Que o conflito não escale, que a gente consiga falar as nossas necessidades e sentimentos de forma clara e consiga desescalar conflitos. Isso vale para tudo, até nas nossas relações domésticas, familiares, profissionais, etc. E eu vejo muita relação entre a assertividade na negociação e a comunicação não violenta. Para isso, vou só trazer aqui alguns elementos básicos da comunicação não violenta e depois dar um exemplo de como a gente pode aplicar isso para a negociação assertiva. Primeiro, o que a comunicação violenta fala? Da gente tentar se comunicar fazendo observações não avaliativas. Então, por exemplo, se eu estou aqui morando com meu marido e eu estou incomodada que ele é bagunceiro. Uma coisa é virar para ele e falar assim: você é muito bagunceiro, você deixa a toalha na cama. Aí eu falo: olha, eu tenho observado que com frequência eu encontro toalhas aqui na cama. Você vê, eu não estou chamando ele de bagunceiro, eu não estou atacando. Eu estou fazendo uma observação mais objetiva possível. Aí, ao invés de falar, de acusar, né, de contra-atacar ou de atacar, eu falo do meu sentimento. Existe um lugar até de vulnerabilidade na comunicação não violenta. O que isso faz para mim? Olha, quando eu vejo essa toalha aqui na cama, eu me sinto chateada, eu me sinto triste. Por quê? Porque para mim é importante ter um lugar arrumado para viver. Aí, então eu falo do meu sentimento e da minha necessidade. E daí eu faço um pedido claro. Seria possível a gente pensar aí numa forma de que isso não acontecesse mais? Você vê, é muito difícil alguém contra-atacar quando a gente traz um sentimento ou quando a gente traz uma necessidade, porque eu não estou criticando a pessoa, eu estou falando de mim. Então essa é a raiz da comunicação não violenta. Dei um exemplo aqui bem bobinho, bem clássico aí da comunicação não violenta, e agora eu vou tratar disso na negociação. E como o advogado pode colocar essa tendência, né? Desconstruir uma comunicação violenta, que muitas vezes acontece, e que a outra parte, né, como a colega falou, a Simone falou até na petição. Aliás, eu até um dia, Simone, vou querer dar um curso de comunicação não violenta nas petições. Da gente ser assertivo, seja por escrito ou seja verbalmente, aqui falando mais verbalmente por conta da negociação, e usar algumas ideias da comunicação não violenta. Então, eu vou pensar um caso aqui mais cabeludo, né? Quando a gente está discutindo guarda de criança, guarda e visitas. Ao invés de falar, olha, você é um pai displicente, o seu cliente é um pai displicente, olha aqui quando eu vi a foto que ele postou, que ele estava na balada com a criança,
não tem condição nenhuma de deixar a criança com ele. Ao invés disso, fala, olha, a gente está discutindo aqui no caso que tem discordâncias das partes com relação à guarda. E há preocupações dos dois lados. Ou mesmo, se você quiser ser mais assertivo, e há preocupações grandes aqui da minha cliente com relação a como essa guarda é exercida. E aí você traz o sentimento do seu cliente. Se ele quiser ou ela quiser expressar isso na sessão, na negociação, na conciliação, tanto melhor. Mas, por vezes, a gente acaba assumindo esse papel. Então, a minha cliente sente uma angústia muito grande quando, durante as visitas, ela não recebe informações sobre o paradeiro da sua filha. Olha como é diferente de eu falar assim, olha, você é negligente, porque você não liga para a mãe quando você está na visita. Você não responde mensagem, a gente não tem a menor noção onde a criança está. Eu falar, olha, a minha cliente ela fica angustiada quando isso acontece. Para ela, por que ela fica angustiada? Porque ela precisa ter uma noção do que está acontecendo. Para ela isso é muito importante. E você faz um pedido claro. Seria possível que durante as visitas fosse feito um contato por mensagem, por áudio, por vídeo? Olha só, assertividade é ser claro com relação às necessidades, é ser claro com relação aos interesses. Isso tem tudo a ver com comunicação não violenta, porque a gente fazer um pedido claro. E quando a gente começa a fazer esse pedido por meio de uma observação, que não é um ataque, que não é uma crítica, quando a gente é claro com relação aos sentimentos que essa situação desperta, sentimentos em primeira pessoa, né? A minha cliente fica angustiada, a minha cliente fica preocupada. E a gente fala do porquê desse sentimento, porque para ela é importante saber onde a filha dela está. E faz um pedido claro. É mais difícil da outra parte criticar ou contra-argumentar a sua proposta. A sua proposta ganha força quando ela vem dessa forma, com assertividade e com essas premissas de comunicação não violenta. Então, quando você traz observações sem avaliação, quando você traz sentimentos, quando eles existem, né? Mas na maioria dos casos existe aí algum sentimento envolvido, e quando você faz pedidos claros, tá? Vou interromper aqui o compartilhamento para a gente fazer aí observações. O que vocês acharam? Algum comentário, alguma pergunta? Fez sentido? Já tinham visto comunicação não violenta no curso? Diga lá, Simone. Eu posso falar de novo? Deve, você é das minhas. Da comunicação não violenta escrita. A comunicação não violenta, quando você começa a praticar, primeiro porque quando você começa a pensar em fazer algo para o outro, primeira coisa que você precisa prestar atenção, por que você está a fim de fazer isso? E aí eu descobri que era para me ajudar mesmo, porque Sim. Eu sempre fui aquela Maria Respostinha. E a Maria Respostinha não precisa ser vista só como um defeito. Eu tinha respostas rápidas, mas a maneira com que essas respostas eram verbalizadas. E aí a comunicação não violenta me ajudou não só para a minha advocacia, mas também para a minha vida. Então, quando você começa a usar, você usa em tudo, vira automático. E um mini-filme, não chega a ser um filme, eram alguns episódios que chamavam Relatos Selvagens. Não sei se vocês já viram. Nossa, adoro. Um episódio era um cara que o carro estava andando devagar, estava atrapalhando um carrão atrás, aí o carrão de trás mostrou o dedo para o da frente, porque era um carro velho. Isso para mostrar a escalada do conflito, por uma coisa besta que foi feita, uma coisa boba que foi falada, um gesto besta que foi feito, se alguém tiver curiosidade de ver, aonde isso terminou? Aí você fala, às vezes é só uma coisa que eu falo que transforma tudo no inferno, desculpe a palavra. E aí a comunicação não violenta te dá essa possibilidade de falar assertivamente o que você tem vontade, né? Eu sou super fã. Eu falo, eu quero estudar, eu quero ouvir as pessoas falarem de comunicação não violenta o tempo todo, porque é um divisor de águas, assim, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Eu gosto também. Não, imagina, eu acho, Simone, que para mim o que eu percebo é que ela é muito capaz de desarmar a situação, né? Porque se você fala para uma pessoa, fala assim, poxa, olha, isso me deixa magoada, isso me deixa angustiada, por isso, é muito diferente de acusar, é muito difícil para a pessoa rebater. E quando você usa comunicação não violenta com advogado, que é treinado, e, gente, tem que ser treinado mesmo, a gente litiga, a vida é dura, tamo lá, entendeu? Mas é treinado para contra-atacar, ele tá te escutando já pensando, o que eu vou falar?
É quando você vai nessa chave, a pessoa ela desmonta às vezes, no bom sentido. E ela pode se reconfigurar para atuar de uma outra forma, ou para ir num outro caminho, né? É difícil. Tem dias que, assim, É difícil. A gente tem que respirar fundo, né? Como advogado, eu sei, assim, eu já peguei cada advogado em conciliação que você fala, meu Deus, e a gente, como conciliador, então tem que ser comunicação não violenta nível hard, né? Nível 1000. Mas ajuda muito quando pelo menos um dos advogados está ali na mesa assumindo essa postura de não. Posso contar um caso de uma sessão de mediação? Claro. Que a mediadora usou a comunicação não violenta, ela travou a sala. Eu estava só como ouvinte, entraram 2 advogados, cada um com o seu cliente, e era uma ação onde tinham já resolvido tudo, mas estava pendente a questão do pernoite com a criança. Sempre um problema, né? E a mãe falava o tempo todo, não, você não vai conseguir cuidar dele porque você é irresponsável, eu não aceito você dormir com ele. E começou a ficar uma disputa. Aí a mediadora parou, respirou e falou assim, eu não quero mais que vocês falem exatamente o que você acabou de falar, Cecília. Eu não quero mais que vocês falem o que um faz que desagrada o outro. Eu quero que vocês falem de sentimento. Mãe, verdadeiramente, por que você não aceita que seu filho durma com o próprio pai? Ela parou, silenciou, e aí ela falou, eu acho que eu não sei dormir sem o meu filho. Quando ela falou isso, assim, a sala parou, ficou todo mundo olhando, ele disse para ela, por que você não me explicou isso antes? Ela falou, ninguém nunca me perguntou isso dessa forma. Olha, aquilo me eu vou até anotar para usar em aula. Me impactou de uma maneira, assim, tremenda, e eu falei, é isso que eu quero para minha vida, é isso, é essa advocacia. Dá para fazer sempre? Não, infelizmente não dá, mas quando der, a gente tem que fazer. Às vezes essa pergunta do porquê é tão poderosa, né? E sabe, Simone, esse é um exemplo importante, porque às vezes meus alunos de graduação, eles são muito descrentes com relação à mediação, né? E tudo bem, a gente está falando de negociação aqui hoje, mas você vê uma pergunta, não é quantidade de intervenções, é a qualidade ou a potência de uma intervenção de um mediador. Às vezes é uma pergunta, ou é uma paráfrase, é uma coisa que você está ali numa dinâmica comunicacional e alguém muda aquela engrenagem, muda aquela dinâmica, e aí tudo pode ser revisto, né? É muito poderoso mesmo. Eu tenho uma certa dificuldade, Cecília, de entender e separar o que é a mediação da negociação. Porque tudo que eu vejo de negociação, os negociadores falam assim, você sempre tem que ter uma carta na manga, você sempre tem que guardar alguma coisa para o momento final. E eu olho para a mediação e é tão contrário, eu quero ser transparente, eu quero que as partes mostrem o que querem realmente para eu conseguir chegar, para não viver aquela história de que é melhor um mau acordo do que uma boa demanda, sabe? Sim. Então eu tenho muita dificuldade de entender essa diferenciação entre a mediação e a negociação. Eu acho que a gente acaba tendo uma dinâmica... Eu tenho algumas teorias, tá, Simone? Aqui já abrindo um pouco para todo mundo. Eu acho que vem muito das fontes de sistematização de informações e técnicas sobre cada uma, né? As técnicas de negociação, elas vêm muito da área de business, né, mesmo? Vem de administração, de uma área mais negocial. Então, existe essa visão, se você pegar os grandes autores, e até aqui os livros do William Ury, né? Esse pessoal que escreve sobre negociação, tá aqui do outro lado, tem a bula do meu remédio. Getting to Yes, né? Como chegar ao sim, toda essa literatura ou essa sistematização das técnicas de negociação, elas vêm dessa área mais negocial. Então, uma área que vai ter uma preocupação mais com estratégia e vai ter, assim, até por conta de uma visão mais empresarial, também um certo resguardo das fragilidades, né? Então, esse ponto que você colocou bastante. Mas a negociação baseada em princípios é uma tentativa não de mudar isso totalmente, mas de ser mais transparente, mais assertivo, talvez mais próximo daquilo que a gente hoje reconhece como mediação, né? E a gente aqui no Brasil tem como suporte da mediação também aquelas outras correntes, transformativa, narrativa, que são muito mais comunicacionais e muito mais relacionais. Então, olhar para as relações, olhar para os anseios, que vem até mais de uma área da psicologia, de outros saberes. Então, às vezes, a gente tem uma certa diferença mesmo na forma de enxergar esses mecanismos. Eu acho, minha visão. Mas
existe, eu acho que tem como a gente olhar para a negociação de uma forma também mais relacional, mais isso que você associa com a mediação. A gente não pode ser ingênuo, Simone. Eu acho que isso o pessoal do business nos ensina. Né? A gente não pode ser ingênuo, não pode abrir os seus limites de mão, né? Você tem que ter ali uma barganha. A barganha faz parte, né? Tanto da negociação quanto da mediação. Mas eu acho que esse é o grande ponto da aula. Ser assertivo não significa ser... você não ser ingênuo, mas você também não ser rígido e estratégico a ponto de não ser claro. Você tem que ser claro. Ser claro. Ainda que você não chegue na mesa de negociação já falando o seu limite, você tem que ser claro com relação aos seus porquês, às suas necessidades. Senão você não chega no melhor acordo possível. Eu diria que chega aí a nossas diferenças. Obrigada. Gente, vocês querem fazer um intervalo de 5 minutos ou querem seguir adiante? Talvez um intervalinho? 2, 3 minutos. Ou seguir? Vamos fazer vamos fazer uma coisa... Uma paradinha de uns 2, 3 minutos, professor, só para a gente ajeitar aqui. Vamos fazer um meio do caminho, então. Ó, são 8h23. A gente volta 8h30. Faz uma pausinha, tomar um café, tá? Porque no online dá um pouco de negociação. Até mais. Então a gente volta 8h30, tá bom? Então até daqui a pouco. Tá bom. Voltando, então, para nossa última meia hora. Inclusive, para que vocês possam assistir a novela Renascer, que está muito boa. Agora que chegou o personagem do Tião Galinha, interpretado pelo Irandir, que, olha, foi uma cena ontem, eu sou noveleira, que eu adorei. Podemos, então, gente? Vamos lá, pontualmente aqui, voltando. Temos aqui só alguns pontos finais, né? Acho que a parte mais importante do nosso encontro de hoje era sobre assertividade, mas eu vou falar um pouquinho sobre flexibilidade e resiliência também, e tem uma reflexão final que, se der tempo, a gente até pode bater um papinho aqui para vocês também se despedirem, né, do curso, né? Que pena que acabou, mas a gente vai ter esse espaço aí para conversar. Então, falando um pouco aqui de flexibilidade, adaptabilidade e resiliência, né? Assim como a gente deve ser assertivo, a gente deve ser empático, a gente tem que ser flexível e resiliente, porque às vezes as negociações demoram, são custosas, elas chegam em paredes, né? Muitas vezes a gente está negociando e quando a gente estuda a negociação, a gente acha que tudo é muito fluido, né? Então fala os seus interesses, levanta as opções, e aí a gente vai construir um acordo e vai ser tudo lindo e a gente vai se abraçar no final. Mas fato é que muitas vezes a gente bate em caminho, em paredes mesmo, em muros, né? Então você faz uma proposta, a outra parte não aceita, não contrapropõe nada, você chega num ponto que ninguém quer abrir mão, também não tem nenhuma ideia de uma construção de uma solução que agrade a todo mundo, e fica ali numa situação bem complicada, às vezes, tanto em negociações quanto mediações, isso gera um cansaço enorme. Eu vou contar um pequeno caso aqui para talvez nortear essa nossa discussão, tem alguns, mas vou contar um deles. A gente atuava, a Fernanda também, aliás, a Fernanda Tartucci, para uma moça que teve um bebê bem pequeno, e aí ela foi acusada de uma violência muito grande aí com relação ao pai desse bebê, ela foi acusada de jogar óleo quente nele, tá? Só para contar, e ela foi presa. Ela acabou saindo da prisão, as acusações aí estavam para ser afastadas, mas ficou esse clima, obviamente, de desconfiança, né? E de, assim, uma situação horrorosa. E a gente estava fazendo mediações no curso de uma ação judicial para definir visitas, porque a criança era bem pequena, como seria a visita dessa mãe acusada aí de uma agressão, até se era tentativa de homicídio ou de lesão corporal, mas na ação de família, a nossa ideia era como é que a gente ia conseguir alguma visita para ela. A gente ficou, gente, acho que 6 sessões de 2 horas para decidir o tempo da visita, se ela ia ser de 1h30 ou de 2h30. Eu juro por Deus. Então, assim, se você não tem resiliência, você fala, pelo amor de Deus, vou acabar com isso.
quase 10 horas de mediação para discutir 1 hora de visita. Que para a gente pode ser, não é possível, né? Então você fica até com aquelas reações naturais, né? Angustiado, revoltado. Só que você tem que ter resiliência. Porque essa 1 hora de visita, para essa pessoa, significa tudo. E às vezes você vai ter que ter, sim, muitas sessões, muitas tratativas, muita paciência para avançar de pouco em pouco numa negociação. Então, vamos falar um pouco de flexibilidade e resiliência aqui na nossa última parte da nossa aula. Bom, flexibilidade era algo que a Fernanda teve muito caro quando ela montou o curso. Ela falou, Cícia, não deixe de falar sobre isso, embora a gente acabe permeando esse tema o curso inteiro. O advogado, ele pode ter muitas habilidades, uma personalidade mais ou menos flexível, mas essa é uma habilidade que ele precisa tratar para não ser uma pessoa inflexível durante a negociação. Isso não significa só ter maleabilidade nas propostas, porque isso até é algo da sua preparação, enfim, mas é com relação ao procedimento. Então, se você tem uma expectativa, por exemplo, de que o procedimento caminhasse mais rápido, eu, por exemplo, falo assim, não, eu achava que numa sessão a gente teria resolvido, mas eu vi que vão ser necessárias outras sessões. É você estar preparado para mudar o rumo. A negociação é um processo incerto. Eu sou professora de processo civil, então, e trabalho com contencioso. Eu estou acostumada com um processo regrado, que eu sei que vai ter inicial, citação, contestação, réplica, prova e sentença. Quando numa negociação, se você é muito rígido, achando que você vai ter ali a troca de informações, a construção de propostas e o encerramento, você vai se dar mal. Então, tem que ter essa flexibilidade. Vou dar outro exemplo. Uma vez acompanhei também uma negociação de um casal separado que estava discutindo uma questão sobre a empresa que eles tinham em comum. Uma empresa, inclusive, que trabalhava com a importação de pedras, né, de granito, enfim. E esse casal estava caminhando na negociação para discutir como eles iam ingressar com o pedido de recuperação judicial dessa empresa. Então, estava caminhando. Entre trancos e barrancos, mas caminhando. No meio da negociação, eles começaram a falar da filha, que o cara não dava atenção para a filha, ou que o outro ponto que foi trazido é que eles não confiavam um no outro. E aí o seu primeiro instinto é falar, mas gente, a gente já avançou tanto, já estamos tão próximo ali de chegar no fim dessa negociação, vamos seguir aqui, né? Só que você às vezes tem que ter a flexibilidade de pensar, olha, esse ponto aqui, se a gente não conversar, não vai dar bom, não vai ter um resultado eficiente, não vai ter um sucesso essa negociação. Ou você não vai chegar num acordo, ou pior, você vai chegar num acordo ruim, num acordo que não reflete a necessidade, os interesses das partes. Então, você tem que aliar a sua preparação prévia, você encarar a negociação com seriedade, né, com maestria, como disse a Sandra Bayer, né, mas também com flexibilidade, você ter jogo de cintura. Por isso que eu acho, e eu vou repetir, que o brasileiro é um grande negociador. Que quem trabalha com pessoas de outras nacionalidades, até vê como a gente, às vezes, toma de barato como a gente é flexível. Mesmo os nossos colegas mais inflexíveis tendem a ser culturalmente mais flexíveis que outros colegas de outras nacionalidades. Então, às vezes, até se você está fazendo uma negociação que envolve alguém de outro país, você vai perceber isso muito claramente. Esse jogo de cintura, claro que uns têm mais, outros têm menos, a gente tem que desenvolver, é crucial na negociação. E aí eu faço a seguinte proposta, né? Que você tenha essa flexibilidade, esse jogo de cintura com assertividade. E aí, por isso, a preparação prévia. Você sabe os seus limites, você sabe o que é mais relevante, o que é prioridade para o seu cliente. Você tem um plano, mas você tem que estar disposto a rever esse plano. Então, tanto isso deve se refletir no quão o seu plano deve ser bem construído, para ele comportar também outras revisões ao longo do caminho, quanto a necessidade de você ter comunicação com o seu cliente durante a negociação. Durante a pandemia da Covid, que, aliás, eu estou sentindo hoje como se eu estivesse vivendo ela totalmente de novo, a gente tinha que pensar muito em como se comunicar com nossos clientes durante reuniões virtuais, em que a gente não estava no mesmo lugar. Então, a gente aprendeu a mexer ali no WhatsApp ao mesmo tempo, aprendeu, às vezes, a pedir uma pausa e fazer uma ligação. Isso é muito importante. E numa negociação, a gente não pode ter receio de pedir uma pausa e reconfigurar a rota. E virar e falar para o seu cliente, olha, eu sei que você colocou que o seu limite era esse, mas diante dessa informação, vamos rediscutir isso? Então, o advogado tem que ser o mestre da flexibilidade e do jogo de cintura.
E aquele advogado que não demonstra nenhuma flexibilidade, ao menos para refletir sobre as alternativas, ele destrói a mesa de negociação. Então, quando você está com uma parte contrária que tem zero flexibilidade. Então, às vezes, você está muito ali, né, com o seu jogo de cintura, lidando com a situação da forma mais tranquila possível, e o advogado da outra parte não está. Às vezes isso pode ser o fim da negociação, mas às vezes você pode também fazer perguntas e fazer algumas provocações ou algumas atitudes para tentar trazer também esse colega para uma posição de maior flexibilidade. Vocês acham que teria a possibilidade de analisar esse cenário? Eu queria entender melhor por que você acha que isso é algo incontornável ou inviável. E de uma forma, aí volta, né, gente, que a gente estava conversando aqui, que Simone também contribuiu, enfim, volta a comunicação não violenta. Né? Fala assim, por que será? Você poderia me explicar melhor? E talvez puxar o colega para essa flexibilidade maior, tá? E aí tomar muito cuidado para replanejar sua rota antes de fazer ancoragens, ou seja, antes de fazer propostas, tá? Se for necessário voltar atrás numa proposta, que isso seja feito de forma muito assertiva e muito explicada. Então, fala assim, olha, Marcos, eu sei que eu fiz uma proposta de 500 mil para o seu apartamento, mas, olha, eu reavaliei aqui e, infelizmente, eu não posso manter essa proposta. Porque senão você acaba com o ambiente de confiança também. E isso tem que ser muito excepcional. Então, flexibilidade são esses alguns pontos aí para tratar com vocês. E vamos aqui caminhando para o nosso fim para discutir resiliência e visão estratégica. Resiliência, para mim, é um dos valores mais cruciais da vida atual. Não só na negociação, na vida. Todos temos que ser resilientes. A pandemia nos mostrou a resiliência, né, como algo fundamental. E a resiliência está muito ligada a ser estratégico, né? E aí eu volto para o primeiro ponto da aula. Muitas vezes ser resiliente é lutar contra algumas reações naturais suas e respirar fundo e seguir naquela negociação firme, assertivo, empático, sem perder ali a sua preparação e o seu fio da meada. Eu gostei dessa frase, né? Resiliência, a incrível arte de se lascar e ainda continuar de pé. Porque às vezes a negociação tem reviravoltas, às vezes você tem recusa, às vezes você estava avançando e a parte contrária volta, e você, além de ser flexível, ser assertível, ser resistente, ser paciente. Às vezes a parte contrária começa a falar em muitas coisas e transdiversar e não foca no ponto, e às vezes a gente fica muito impaciente, mas a paciência e a resiliência são fundamentais. Então, falar um pouquinho sobre o que é resiliência. É a capacidade de se recobrar facilmente ou a se adaptar a uma situação adversa. A resiliência entra em jogo, gente, quando a negociação não está indo bem. Né? Quando a negociação não está indo bem, seja pelo ambiente, seja pela postura da outra parte, seja pela postura do nosso cliente, seja pela delicadeza daquele objeto. Então, quais são algumas situações adversas que fazem com que o ambiente de negociação não fique bom? Agressividade, eu já falei bastante. Passividade, né? Quando a outra parte não é propositiva, é muito passiva, não fala, né? Às vezes a gente fica muito, especialmente na mediação, né? A gente fica preocupado com aquela pessoa que fala muito, mas tem a pessoa que fala muito pouco, que também pode ser um problema. Uma postura muito defensiva da outra parte ou uma postura muito fechada. São todas aí situações muito ligadas. E eu trago esse desenho aqui, esse cartoon, esse quadrinho, que é bem interessante, né? Aqui uma situação bastante adversa na negociação. Só para começarmos essa negociação com o pé direito, eu não pretendo ceder em nada. Então, quando a outra parte fala isso, no começo de uma negociação, a sua reação primeira é: isso aqui não vai dar certo. Pode ser até que você fale assim: gente, então vamos parar, não vai ter acordo. Sabe aquela famosa audiência de reconciliação que todo mundo fala, não vai ter acordo, não vai ter acordo? O que é ser resiliente? É talvez falar: não, tudo bem, não começamos bem, vamos tentar, vamos ser pacientes, vamos tentar ver o que acontece. Então, pego aqui um exemplo real. Você está advogando para um inquilino em caso de cobrança de aluguéis. As partes divergem quanto aos valores devidos, porque o seu cliente, vamos dizer que é um imóvel, tipo um pensionato, né, que tenha várias unidades. Ele, de fato, ele está devendo o aluguel dele, mas ele não concorda com as cobranças de água e luz, porque ele fala que é um rateio, que ele nunca viu as contas originais. Isso é uma situação razoavelmente frequente, né? Então ele fala assim: tudo bem, eu estou devendo, mas eu não concordo com esse valor de cobrança. Então você tem essa discussão, tá? Como vocês devem saber, quando a gente está discutindo cobrança de aluguéis,
como a ação, né, de despejo, de cobrança, ela é muito vapt-vupt, né, ou tende a ser, é difícil às vezes você negociar, né? Porque o famoso devo, não nego e não vou conseguir pagar. Mas aqui eu tenho uma discussão sobre valores, então tem aí alguma margem para negociação. Nesse caso, exatamente, aliás, até quando a gente fala, né, da negociação por escrito, muitas vezes essa conversa começa numa troca de e-mails. Esse caso foi assim, né? Então a gente manda um e-mail e fala: olha, doutor, né, no caso tal, eu represento fulano, ele está aqui com alguma dificuldade de pagar, mas ele gostaria de discutir esses valores, porque esses rateios ele acredita que não estejam corretos, porque ele nunca teve acesso às contas de luz e de água. Aí o cara vai lá e te responde: doutora, não tem proposta, ou é o valor integral ou nada, a gente vai continuar com a ação. Aí você fala: o que fazer? Sua primeira reação vai ser falar para o seu cliente, falar: não tem acordo. Ou até responder para outra parte e falar: olha, como você é intransigente, né? Poxa, mas assim, se eu entrar no judiciário e falar que essa cobrança é indevida, vou ganhar. Então, esse contra-ataque. O que você pode pensar? E aí vem o William Ury, que é o livro que eu mostrei aqui de como superar o não. A gente trata muito do como chegar ao sim, mas ele trata também de como superar o não, ou seja, como lidar com uma situação adversa, com uma mesa de negociação na qual você já tem uma parte resistente, uma parte que está na defensiva e que se coloca aí de forma muito hermética. Ele dá 5 passos. Eu gosto porque é bem fácil, assim, né? Você já pensa aí se você consegue adotar um desses passos. O primeiro é reconhecer a sua reação natural, a sua emoção, porque às vezes se a gente não reconhece a nossa própria emoção como parte ou como advogado, a gente explode, né? Então, muitas vezes a nossa primeira reação é retrucar, é escalar, ou é, tudo bem, doutor, desculpa. Eu já tive essa reação, né? Diante de uma postura da outra parte, falar: não, tudo bem, não tá mais aqui quem falou. Então, primeiro é reconhecer qual seria a sua reação natural, ou qual está sendo a sua reação natural, e aí vem lá aquele teste que a gente fez no começo da aula, e tentar buscar um equilíbrio. Falar: calma, não vou agir assim de pronto, né? Um segundo passo é tentar superar as reações negativas da outra parte. É talvez trazê-la aí um pouco para um outro lugar, menos defensivo, né? Isso se dá de uma forma muito mais interessante presencialmente, de forma síncrona, né? Mas também pode dar por e-mail. Em vez de falar: doutor, então tá, a gente se vê na justiça, ou paciência, falar: doutor, então eu queria entender melhor, né? Será que a gente não tem um espaço para discutir um pouco mais a fundo esses valores? Porque, de novo, meu cliente tem intenção de pagar, mas eu gostaria de discutir essas circunstâncias. Então, tentar superar essas reações negativas. O terceiro passo é aceitar essas falas da outra parte, porque às vezes ele vai falar: seu cliente é inadimplente, você sabe disso, e tentar reposicioná-las, né? Tentar falá-las de outra forma, né? Então, doutor, eu queria entender um pouco melhor, né? Por que não tem uma margem aí para a gente conversar? Vocês não estariam dispostos a gente sentar e fazer aí uma tratativa? Então, tentar reposicionar essas falas, principalmente quando elas são mais agressivas. E nessa tratativa, por mais que a gente faça: nossa, parece que eu estou dando um murro em ponta de faca, por vezes a outra parte solta uma informação. Que seja a informação: doutor, eu tenho que receber logo esses valores porque o meu cliente precisa fazer uma reforma no imóvel. Dei um exemplo aqui fictício. Aí, pronto. Você já tem uma informação que você pode trabalhar na mesa de negociação de outra forma. E aí você faz esse quarto passo, que é tentar construir uma ponte entre os seus interesses e das outras partes. Fala: poxa, doutor, se a questão aqui é uma reforma, talvez a gente possa conversar em cima disso. O que o senhor acha? Olha aí como você já trouxe ele para a mesa de volta. E o quinto passo é tentar mostrar para a outra parte que é fazer o que a gente chama de um check-in. Falar assim: será que a gente não consegue voltar essa negociação? O senhor quer fazer uma proposta? É jogar para o outro lado também, para que ele, se ele realmente não quer negociar, que ele seja explícito com relação a isso. Porque, por vezes, essa estratégia, né, de falar: não tem outra proposta, é meio que um jogo, né, gente? E quando você fala: olha, mas então, qual a proposta que o senhor faria? Aí a outra parte se desestabiliza, porque ela não está pronta para sair da mesa de negociação. Ela usa isso como uma estratégia. Então, dando aqui mais alguns exemplos, né? Diante de uma postura agressiva da outra parte, diante de posicionamentos irrazoáveis da outra parte, ou diante da intransigência, tente compreender os porquês, perguntando. Tente trazer de forma assertiva outros pontos de vista, reformular argumentos e usar a comunicação não violenta, que nem a gente falou. E tente apresentar outras possibilidades
positivas da mesa de negociação. Eu falo, doutor, se a gente fizer um acordo aqui, a gente acaba com essa ação, né? Vai ser muito melhor para todo mundo, né? Então, trazer essas estratégias que são formas de superar o não, né? A gente viu muito como chegar ao sim, ou seja, como chegar ao acordo, e hoje a gente está tratando de como desobstruir obstáculos que se colocam na mesa de negociação. E aí eu vou dar aqui alguns exemplos que você poderia responder, né? Ou que você poderia usar, falas que você poderia usar naquele caso do inquilino. Você fala, olha, doutor, é compreensível a ansiedade do proprietário para receber esses valores que ele entende devidos. Então, você acolhe a emoção, né? Você não contra-ataca, você acolhe a emoção. Mas eu acho que a gente consegue aqui juntos chegar numa conclusão de quais são esses valores. O que o senhor acha? Você já desestabiliza dele. Com isso, os pagamentos vão ser mais céleres, o que é melhor para todos. Aí você mostra o lado positivo dessa negociação. E aí você faz uma pergunta. Quais são as dificuldades de levantar os valores de rateio, doutor? Você acha que não é possível? Porque aí ele vai ter que dar essa informação. Vai ser mais difícil para ele falar, porque eu não quero. Não, porque não. Então você vai tentando trazer mais informações para a mesa de uma forma bem respeitosa, assertiva e paciente, que às vezes é uma qualidade de ouro. E aí algumas perguntas que o próprio William Ury dá de sugestões, que são perguntas que resolvem problemas, ou seja, perguntas que você pode usar para tentar desobstruir esses obstáculos que são colocados quando uma parte está ali resistente ou agressiva. Perguntar por quê. É o que a gente estava falando até no exemplo que a Simone deu, né? Porque você chega de volta nos interesses. Isso é uma coisa que vocês viram já desde o começo do curso. Quando você usa isso numa situação adversa, ou seja, de forma resiliente, você já faz um porquê até mais direcionado. Você faz o porquê diante daquela afirmativa resistente, rígida, às vezes até agressiva. Por que o proprietário prefere realizar essas cobranças de forma rateada, doutor? E aí você abre para mais informações. O porquê não? Por que não buscamos um valor que fique no meio do caminho? Por mais que ele fale, ele rejeite, ele vai ter que explicar por quê. Olha aí como você já abriu a mesa de negociação de novo. E se a gente tentasse fazer uma média dos valores dos últimos meses? O que o senhor acha? De novo, mais difícil dele falar não, porque não. Qual a sua opinião sobre essa proposta, né? Você faz uma nova proposta. E é aquela sempre que eu acho que é uma pergunta que desobstrui muitos obstáculos, né? O que seria necessário para você, para uma proposta ser considerada justa? Você joga na outra parte essa incumbência aí de retomar a negociação. Então, além de perguntas, né, resilientes, a gente também trata de estratégias resilientes. Isso aqui, gente, é para a vida. Mesmo que a outra parte seja agressiva, continue falando sobre o problema. Olha, doutor, não, esse problema desse valor aí, dessa relação desse imóvel, a gente precisa resolver. Mesmo que a outra parte fique atacando ou tratando de forma intransigente ou agressiva, volta para o problema. Às vezes a gente até paga de louco, mas é a melhor forma de ser paciente e voltar para aquela discussão. Recoloque o ataque pessoal como um ataque ao problema. Então, quando o cara fala, por exemplo, mas seu cliente é um inadimplente, nunca quis pagar nada. E aí você volta. Imagine que o doutor está incomodado com essa situação. Não contra-ataca. É bem a linha da comunicação não violenta. E mude a perspectiva do eu contra você para nós. Sempre trazer aquilo, né, dos interesses em comum. Acho que nós todos estamos aqui, a gente quer chegar num acordo, né? O mais rápido possível e mais simples, certo? Então, a gente teve aqui tanto perguntas que resolvem problemas, por quê, por que não, e se, qual a sua opinião, o que seria necessário para uma proposta ser considerada justa, e estratégias resilientes. Foca no problema. Recoloque o ataque pessoal como um ataque ao problema e volta sempre para o nós, aquela estratégia de nós contra o problema. É difícil, nem sempre é algo natural, por isso que a gente começa falando sobre as nossas reações naturais, mas é básico da negociação baseada em princípios, né? E é básico para a gente superar situações difíceis. Tem vezes que a negociação não tem como prosseguir, mas se a gente desistir diante da primeira dificuldade, muita negociação possível acaba. E é isso, gente. Para últimas reflexões, eu vou colocar aqui na tela. Porque eu sou a última professora do curso, então eu queria fazer essas perguntas para a gente discutir. Por que na advocacia, e eu falo como tanto advogada quanto mediadora e conciliadora, é tão difícil estabelecer a confiança na negociação entre advogados? Por que a gente tem tantas situações dos advogados se tratando como adversários?
Esse não faz sentido, né? A gente não precisa ser sempre afável ou sempre ingênuo, mas por que a gente tem tantas vezes situações com os colegas em audiências, em reuniões, de tanta diversidade? É uma pergunta que eu coloco para a gente pensar junto. Não existe um espaço para ser explorado para mais negociações nas diversas áreas do direito? Por que a gente não negocia mais? Eu tenho assim uma tese, o brasileiro é um excelente negociador, ele é flexível, ele é resiliente, mas na nossa advocacia no Brasil a gente negocia menos do que a gente poderia negociar. Por que vocês acham? Como transformar a agressividade da outra parte numa troca de informações produtiva? Acho que esse foi o grande ponto aqui. Como transformar a agressividade ou a resistência da outra parte em oportunidades para trocar informação. Então, com perguntas, com estratégias resilientes, né? Contendo aí assertividade, flexibilidade, que nem eu comentei. E eu termino com essa mensagem. Qualquer que seja a negociação, não existem acordos perfeitos. O que é um bom acordo? Aquele que é melhor que a alternativa. Então, a gente precisa conhecer a alternativa. Isso demanda flexibilidade, preparação, assertividade e resiliência. Então, eram essas as reflexões que eu queria fazer e agora escutar um pouco vocês nesses últimos 5 minutos. O que vocês acham? Principalmente dessa questão da advocacia, né? Por que a gente tem, mesmo com tantos fatores favoráveis, uma advocacia resistente à negociação? Oi, boa noite. Na minha opinião, falta do exercício. A nossa formação sempre foi totalitária. Nós temos uma democracia nascente agora, faltou muito do exercício, nós viemos de constituições totalitárias, nós sempre tivemos uma presença, o nascedouro dos direitos, essa acepção, é muito recente para nós brasileiros. Já vista a nossa Constituição, quer dizer, que nós, até 67, nós éramos muito pouco abertos aos diálogos. Então, o advogado sempre teve essa postura muito beligerante. Sim. Achei sempre na nossa formação muita falta de debate. Houve muita influência na nossa formação republicana, até de militares. Sim. Então, isso tudo influencia. Nós somos um Estado novo democrático, de 4 décadas. Sim. E acho que a nossa formação do advogado sempre foi de beligerante. Então, é da nossa formação mostrar esse serviço, brigar e tal. Os próprios juízes, na década de 70, se olhar as sentenças dele, eram totalmente totalitárias, extremamente conservadores, fechado a qualquer coisa progressista. Sim. Então, foi esse o nosso hábito, a nossa formação. Qualquer coisa, nós chamamos para o pau, nós chamamos um advogado, vou chamar a polícia. Nós sempre elegemos um salvador. Esse é o meu pensamento. Eu acho que a coisa está sendo mais flexível agora. Nós estamos vendo advogados com posturas mais modernas, a maneira de atuar. Eu penso assim. Em países onde o exercício democrático foi mais de diálogo, negociação e barganha, é mais fácil. Sim. Mas é a minha opinião. Eu concordo, Guilherme, e eu vou além, né? Assim, eu dou aula na FGV, né, há muitos anos, mas eu tive aula na USP, né, um modelo bem tradicional de ensino. E lá que eu conheci a Fernanda, etc. E a gente aprende, logo no início da faculdade de Direito, a não dialogar. E é louco, né? Porque o direito é tão dialógico, mas a gente aprende a não dialogar, ou seja, a aceitar aquele argumento. Então, a gente tem uma formação muito autoritária. Na GV, a gente tenta tirar isso. E hoje a São Francisco também é bem diferente do que era uns anos atrás. Então, acho que tem a ver com a nossa... Não só com o conteúdo que a gente aprende, mas com a forma como a gente aprende. Glaucio. Esse é o meu pensamento, e uma coisa vai seguindo a outra. Eu lembro de uma audiência, que isso parece estar no YouTube, em 1976 ou 1977, o Gilberto Gil sendo condenado por um negócio de maconha, não sei se porte ou uso de maconha. É uma aberração o que o juiz fez em 1977. É de um autoritarismo, de uma quase boçalidade, amparado no direito, mas de um dedo em riste. E ele fez o próprio juízo de valor do conservadorismo dele, e já era um artista consagrado, não se levou nem em conta por uma coisa que hoje a gente não vê essa gravidade. Mas não deu nem defesa, pediu para internar. E os advogados ao lado
também nada podiam, não faziam, ficavam quietos, é isso mesmo e tal. Então, hoje você olha algumas situações de um saudosismo, de uma coisa ainda muito recente. O progressismo, essa coisa de inclusão, é nova para a gente, na minha ótica. E tem muita gente que não gosta disso. Então, eu acho que é aos poucos que vai modificar isso. Eu via muito autoritarismo, eu já não vejo tanto. Muito bom. Vamos ouvir aí, Glauci, você levantou a mão? Oi, boa noite. Levantei. Eu tenho experiências vindas de outros cursos de graduação que eu fiz, né? Passei por algumas outras áreas. E a última que eu me graduei foi em Direito. Legal. E quando eu me deparei depois de formada, né? Durante a faculdade eu sempre fui aquela aluna que me dediquei bastante, estudava, lia tudo, então fazia estágio, enfim, para mim era uma outra visão. Mas quando você passa para o outro lado do balcão, a advogar, eu comecei a me decepcionar porque eu me sentia muito engessada. Sabe? Assim, eu falava assim, gente, as outras áreas são tão criativas, acham solução tão fácil, não tão fácil, né? Soluções não vêm tão fácil. Isso não foi bem isso que eu quis dizer. Claro. Mas a gente sempre tem uma visão tão ampla, tão aberta. Adorei ouvir isso. Desculpa, fiz amizades que levei para a vida de outras faculdades, diferente de dentro da faculdade de Direito, que dá para dizer em uma mão quantos amigos eu fiz, que tenho até hoje, me formei em 2014. Então, assim, é triste, é triste. Eu sou muito da conciliação, eu sou muito da mediação, eu sou muito da negociação, e a última coisa que eu levo é a ação. E eu fico muito frustrada quando eu tenho que levar para a ação, porque eu já sei o que vem, né? E poderia ter sido muito mais fácil, mas não é. Poderia ter economizado tanto ouvido, tanta lástima, tanta coisa, e enfim... convence o cliente disso. Pois é, né? É o cliente que quer brigar, não somos nós, né? Exatamente, mas aí é que eu fico frustrada porque eu não consigo ampliar a visão do meu cliente. E às vezes não é o nosso cliente o problema, às vezes, normalmente, é a parte, porque, enfim... Não, sim, mas eu digo a postura de você convencer o cliente do que é mais importante, se vamos brigar, se não vamos, mas nós somos então, advogados, assim, quando nos procura para briga mesmo, né? Então a gente... Claro, você vai conversar, vai orientar, mas faz parte da coisa, né? Mas e no decorrer do processo, quem sabe aí você consiga fazer aí alguma negociação, porque aí tem os problemas do processo, né? Do próprio andamento do processo, que tem as dificuldades todas, né? Às vezes um despacho que demora 5, 6 meses, né? Uma sentença que não sai como a gente quer, né, Cecília? E aí a coisa vai indo, né? Quem sabe aí no decorrer do processo as partes fiquem mais favoráveis a negociarem, né? Pois é. Muito obrigada, mas era só essa impressão de ser engessado, assim. Eu queria palpite demais aqui, desculpa. Não, imagina, mas eu acho que você tem razão. Saudável. Desculpa interromper, doutora Cecília. Não, imagina. É justamente isso que nós estamos falando, desculpa interromper. Cada um pautar e falar. Sim. Luciana. Oi, gente, boa noite. Eu acho que, pelo menos quem eu estou enxergando aqui, foi formado para litigar, né? Ninguém foi formado para negociar. E até quando a gente tentava fazer as negociações ou formar os acordos fora, falo por mim, eu tinha muita dificuldade, não só com os clientes, mas pelos colegas mesmo. Eu era vista, pelo menos, como meio que rábula, né? E até a forma de você falar com o cliente, se você não usava o juridiquês, é meio que conversar com criança, né? Você explicar para o cliente numa linguagem que ele consiga compreender. Porque a gente conversar é uma coisa. Agora, você precisa falar com o cliente de uma maneira que ele compreenda. Então, eu acho que tem todas as questões, e é uma transformação cultural, que vai levar tempo, como o colega estava dizendo, de se compreender custo-benefício. Porque não é, talvez,
melhor o mau acordo? É perceber custo-benefício efetivo. E isso inclui, inclusive, outros colegas que entendem que talvez estejam perdendo um espaço. Sim. Que, por vezes, não é. Eu quero poder atender o meu cliente, né, conseguir identificar qual é o interesse dele, que muitas vezes não é há anos um processo. Sim. A gente viu isso quantas vezes nas aulas aqui. Ou quem procura a gente que está lá com tantos interesses outros que vão embaixo do que eles estão realmente falando. Né? Sim. E a gente vai, com o amadurecimento, também enxergando tantas outras coisinhas, né? E, assim, professora Cecília, muito obrigada, a aula foi fantástica. Mas, olha, Luciana, eu sou uma grande otimista, é um problema. Além de pisciana e viciada em novela, muito otimista. Estava aqui na ESA, 40 alunos online aqui, ou o curso 50 e tantos. Pensa isso 10 anos atrás. Pois é. Sim. Agora, até falando você falando de noveleira, a cena ontem foi tocante, foi linda. Foi. Não, hoje tem mais, Obrigado, professora. Obrigada, boa noite, gente. Só ouvir a Joselita aqui, já vamos fechar. Oi, Joselita. Desculpa, não vi. Eu queria fazer uma colaboração mesmo, de dizer assim, para a gente parar de pensar, é porque o colega não colabora, porque nós não fazemos amizades. E eu sempre falo, nós somos pedintes. Eu fui estagiária na Defensoria Pública e não existia a lei dos alimentos gravídicos. Uma fila de mulheres grávidas. E a defensora mandava embora. Um belo dia eu falei, doutora, você não vai pedir? Vamos pedir. Chamou todo mundo, começou a pedir. Hoje, eu posso falar assim, sim, eu tenho uma colaboração, temos uma lei de alimentos gravídicos. E assim, eu vim do mundo dos negócios, eu negociava tomate. Então, eu percebo uma clara desvantagem dos colegas em relação a mim. Eu consegui negociar com um advogado que era cliente de um cliente meu dentista, que ele cometeu lá um erro médico, eu fui fazer uma negociação com um dentista que era advogado, com o cliente que era advogado. Eu consegui resolver o processo ali num acordo. Então, o poder de persuasão que foi falado no curso, também é uma base que a gente tem que utilizar para convencer, inclusive, o nosso colega, que é o representante da parte contrária, entendeu? Então, acho que já não cabe mais, o colega não aceita, o cliente não aceita, eu acho que tem que partir de cada um essa movimentação de uma mudança, de um pensamento mais moderno mesmo. Amei, Joselita, dá nó em pingo d'água, hein? Fui feirante, professora, fui feirante. Nossa Senhora, não tem escola maior de negociação. Mas é isso aí, vamos acabar então o curso com essa máxima, a resiliência. E a resiliência, essa mudança de cultura que todo mundo fala, parte disso, né? Dessa resiliência, de você não desistir, de outra parte teve uma reação, tentar contornar isso, tentar desfazer essas resistências, porque estamos aqui, 40 pessoas, 50 participaram do curso, várias outras. Cabe a gente nas nossas atuações ir desconstruindo essas resistências, e isso demanda assertividade, flexibilidade e muita resiliência. Persuasão também, muita persuasão. Sim, muita persuasão. Obrigada, professora, pela aula. Bom, gente, muito obrigada. Vamos agora assistir Renascer, ou não, ou descansar. E foi um prazer conhecer vocês, uma excelente noite. Espero que a gente tenha mais cursos aí na ESA, presenciais, para a gente discutir esse tema. Um abraço. Obrigado, professora. Boa noite para a senhora e boa noite para os colegas. Obrigada a vocês. Tchau, Cecília. Melhoras aí para você, viu? Obrigado. Obrigada, melhoras, viu, professor? Melhoras. Legal. Tchau, tchau.